Deu certo, né? Quer dizer, o cruzamento da linhagem Alengruber, né? O gado fechado lá do seu Geraldo era fechado também, isso que é importante. Com o gado aberto que tinha lá em Brotas. E depois a gente foi usando touros dele nesses meio-sangue, ou touros que a gente já tinha adquirido. Com o tempo eles foram se tornando cada vez mais puros da linhagem Alengruber. E fomos fechando cada vez mais. Foi uma decisão, acho que interna nossa lá, de fechar o rebanho para que a gente possa promover para o nosso cliente o choque de sangue, sem o uso do taurino, né? Claro que é menos intensa do que usando raças diferentes, Claro. porém mais adaptada, sem dúvida nenhuma, né? Então, essa tem sido a nossa busca, contrariando inclusive o Bosman, que a gente pode conversar sobre ele, que o Bosman foi muito importante. Essa linhagem é a mais antiga introduzida no Brasil documentada, né? Existem fotos de 1878. Existem narrativas ou informações de que houve alguns outros animais que entraram antes disso, mas não são documentados. Nesse caso, do Lengruber é documentado pelo Manuel Lengruber, levou para o Rio de Janeiro. A gente se propõe a descartar em torno de 200 vacas e incorporamos no rebanho 200 novilhas preinhas e registradas, das 300 que entram em monta, né? Então a gente já faz uma pré-seleção dessas novilhas. Eles têm que dar registro e tem que ser as primeiras que emprenharam para buscar precocidade sexual. E saem 200 vacas, em 1.500, dá uns 12,5%. Touro é uma incógnita. Todo ano a gente seleciona 10 para ficarem lá na fazenda, descartando então, logicamente, os 10 mais velhos, e na busca do melhorador, realmente melhorador. Essa é a grande incógnita em termos de macho, né? Porque a peneira é muito mais apertada, né? A exigência é muito maior. Então, a gente está buscando aquele animal melhorador efetivamente. Uma parte dos descendentes dele tirava leite. Era fazenda de café, tinha muito funcionário, então tirava leite para esse pessoal aí. E outra parte era mais para trabalhar na roça, trabalhar puxando carro, trabalhar no terreiro, etc. Então foi um gado mais. Então aí criou-se uma família mais leiteira, mais mansa, e criou-se uma família mais musculosa, mais corte, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista, bem-vindo a mais um podcast do Pecuária Brasileira. Agradecer você que está aqui acompanhando a gente mais uma semana. Espero que seja uma semana abençoada para todos vocês. Pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, pegar esse vídeo e enviar para uma pessoa que você acha que vai fazer diferença, que vai agregar bastante, né, Léo? Falar também que a gente não está mais só nas redes sociais, nas mídias digitais, estamos também agora no canal do Criador, toda essa quinta-feira, do meio-dia às 2, assistir todos os episódios do Podpack. Léo, como é que tá? Tudo certo, irmão? E aí, Gustavo, mais uma semana, mais um episódio aqui do Podpack. Hoje pra gente falar de melhoramento genético, acasalamento e seleção com... Muita adaptabilidade, né, Léo? E carcaça e ganho de peso, né, Gustavo? Então, vamos estar falando com uma referência com décadas de seleção e décadas de conhecimento que vai estar passando para os nossos telespectadores. Mas antes de falar dele, falar dos nossos patrocinadores, falar primeiramente da CB Genetics. Tá precisando inseminar seu gado? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Tem touros Angus, Brahma, Cimental, Ultra Black, uma bateria muito forte de touros Nelore. Então, tem tanto os touros que o pessoal tá utilizando mais para fazer FIV no gado de pista, quanto animais para fazer produção. Então tem Atlas de Naviraí, Jedi Camparino, Bob HRO, Demolidor RFA. RFA, que a gente vai entrar um pouco também nesse assunto, porque o pai do Demolidor tá envolvido com essa entrevista que a gente vai ter hoje. Então, muitos touros de qualidade, entre em contato, tem o cupom PODPAC10 para 10% de desconto. Tá aparecendo o QR Code, entre em contato com a equipe do PODPAC, que vai te auxiliar para poder adquirir essas doses do pessoal da CB Genetics. Fala também da VRG, né, Léo? O que é a VRG e fala qual que é o grande diferencial deles, Léo? A VRG hoje é um dos principais laboratórios de genética animal, então os exames mais eficientes em relação a DNA animal, diversos outros que vão estar aparecendo aqui no rodapé. E como eu disse, Gustavo, DNA animal, não apenas de bovinos, né? Equinos, suínos, caprinos, o que você imaginar, o pessoal da VRG faz DNA seu animal, entrega em até 7 dias úteis o resultado, então é uma eficiência muito grande. Além do DNA, tem vários outros serviços, igual o Léo falou, que está aparecendo aqui no rodapé. Então, qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal
pelo QR Code e pelo número de telefone. Fala também da Work Trust Whisky, O melhor whisky nacional. Então a gente consegue ver whisky aqui brasileiro. edições limitadas, uma qualidade realmente invejável. Eles fazem importação e tem um cuidado da produção, desde da seleção dos barris, barris virgens, barris que foram utilizados na produção de bourbon lá nos Estados Unidos, em vinícolas na Europa. Tem as edições limitadas. Então vale a pena estar seguindo a Brazilian Whisky, vai estar aparecendo aqui também no rodapé o Instagram deles, para conseguir acompanhar os lançamentos que são edições limitadas, né, Gustavo? Exatamente, todas as garrafas são numeradas porque eles focam realmente na qualidade, não na quantidade. Você pode ver a coloração aqui dessa garrafa, é uma coloração linda, sem corante nenhum, é apenas o envelhecimento. Cada uma das edições eles têm as suas especificações, tem a sua forma de maturação específica, seu tempo de envelhecimento. É realmente um trabalho muito artesanal e muito realmente focado na qualidade. Exatamente. E essa garrafa, por exemplo, tem um exemplo ali que são 6 anos de maturação. Tem várias informações que é barril de Bourbon, American Oak. Então, realmente um whisky de excelente qualidade, um produto Prime, igual o Léo falou. É realmente muito rápido, né, que esgota, então tem que seguir o pessoal para poder estar sempre prestando atenção quando vão ter esses lançamentos, você adquirir a sua garrafa. Fala também do curso de morfologia da raça Nelore feito pelo Podpack, primeiro curso de morfologia da raça Nelore 100% online já feito no Brasil. É algo que está revolucionando o conhecimento, a maneira do pessoal aprender. Hoje a gente sabe que a internet já quebrou várias barreiras e essa é só mais uma delas, né, Léo? É isso mesmo, Gustavo. A gente vê que aqui no Brasil tem diversos cursos de morfologia lecionados por profissionais de extrema qualidade, mas todas sempre com uma limitação muito grande de geografia, que você tem que acabar tendo que se locomover, hospedagem, todos os custos de viagem, às vezes interromper, ter que gastar suas férias para ir fazer esse curso. Com o curso do Podpack, não. Você pode assistir onde, quando e quantas vezes você quiser. E tudo isso com aulas ministradas pelo Tavinho Vilas Boas, um dos mais respeitados técnicos da BCZ. Fora que a qualidade das aulas dele é um cara muito didático, uma pessoa maravilhosa, assim, que tem uma conversa muito boa e explica como ninguém. Então não perde tempo, tá aparecendo aqui o QR Code para você ir direto pro site e fazer a aquisição do seu curso. Fala também da Vista Podpack, né, Léo? O que você tá usando aí hoje? Eu tô usando a camiseta do Viva Las Vacas. E eu tô utilizando da Mona Lisa. São edições, algumas são edições limitadas, outras são mais tradicionais, algumas em tempo... Edições comemorativas, então no Dia das Mães, para a Copa do Mundo, Dia dos Pais, Natal. Algumas promoções também, né, Léo? Exatamente. Então tem que acompanhar o site do Podpack Store. Camisetas todas produzidas pela Reserva, então sempre prezando muito pela qualidade do material. Além de você estar vestindo algo legal, você também está vestindo algo muito confortável para o seu dia a dia, para estar indo para a fazenda, para estar saindo, para estar representando a pecuária na sua vestimenta no seu dia a dia. Perfeito, Léo. Então agora vai para a vinheta. Voltando à vinheta, pedi para que ele se apresentasse. Quem que é o Eduardo Penteado Cardoso? Olá, Léo. Olá, Gustavo. Prazer estar com vocês aqui. Eu conheci o Podpack, assim, de ver os cortes, né, que de vez em quando aparecem. Achei muito interessante. Então é um prazer estar com vocês aqui, principalmente sabendo que vocês são filhos do Leonardo, né, que trabalhou muito tempo com a gente na Maná, no tempo que esse gado estava lá na Maná. De modo que a gente tá dentro de casa, né, na verdade. Bom, eu sou agrônomo, né, formado na Exalc há mais de 50 anos e estou lidando com pecuária, com a Mundo Novo, desde 1983. A fazenda, né, e o rebanho pertenciam à empresa Maná, onde meu pai estava ligado, então acompanho há bastante tempo, mas eu estou mais ligado. Comecei em 83, mas eu, vamos dizer, passei a ter tempo integral a partir de 1995. E estamos tocando a vida com a seleção genética dessa linhagem, né, desse rebanho, com algumas opções que a gente procura não mudar muito o rumo do negócio para não entrar assim num campo meio escuro, né? A gente trabalha assim com bastante pé no chão dentro da realidade da pecuária nossa. E o rebanho de vocês é um rebanho
com muita identidade, mas eu, antes de falar dessa identidade, falar de onde começou tudo isso. Como que surgiu o gosto, o amor pela pecuária? Conta um pouco aí, desde o começo até chegar agora, um pouco dessa trajetória, para o pessoal poder entender. Então, desde novo, eu lembro que eu visitava. Bom, primeiro eu fui criado não é no interior, mas é numa periferia de São Paulo, onde era uma zona rural. Foi o primeiro condomínio de moradias, né? Do país, talvez. A gente mudou para lá em 1951, eu tinha um ano e pouco de idade. Então crescemos nessa região, ali era uma região de muita horta, muitas flores, tinha vaca de leite, tudo isso. Então a gente teve vamos dizer, esse lado rural na nossa educação. Meu pai era agrônomo, né? E agrônomo atuante mesmo, ele estava ligado, ele fundou a empresa chamada Maná, de fertilizantes. Então, vamos dizer, eu tinha também essa convivência com ele, além de DNA também, né? Porque eu sou filho dele e ele foi um agrônomo, assim, que curtia muito a profissão. Então, a gente optou por isso. Aí, quando era menino, eu falava que iria ser boiadeiro. Então, ele sempre teve esse viés de trabalhar com gado. Quando eu me formei, né, em 1972, eu tive chance de estudar fora, né? E eu optei por pastagens, né? Fui para a Austrália naquela época, que era a meca, né, das pastagens tropicais. O importante é a gente trabalhar com alguma coisa que fosse útil para o Brasil, né? E fosse de aplicação imediata aqui. Então, eu tive para a Austrália, fiquei lá um ano e pouco. Voltei para cá, me dediquei a essa área de forrageiras. Um certo tempo também, alguns anos, eu fui para a área de produção de sementes de forrageiras no início, depois de milho e soja, até que eu comecei a me ligar um pouco mais na Fazenda Mundo Novo, né, no gado. Então larguei de mexer com a comida do gado e fui me envolver um pouco mais com o usuário da comida do gado. E a gente se apaixona com isso, né? É complicado, o gado a gente, quando começa e gosta, é difícil largar. Né? Então, lá desde 1983, né, que era tempo parcial, na Fazenda Mundo Novo, da Maná. 95 eu passei a turno integral. Essa fazenda pertencia à Maná, essa empresa de fertilizantes, que o negócio grande dela era fertilizantes e um pouco de sal mineral. Mas o meu pai sempre gostou um pouco de pecuária, sempre. Pra vocês terem uma ideia, ele foi para os Estados Unidos, recém-formado também, e ele fez, quando ele tinha tempo lá, ele pegava dinheiro dele e ia visitar plantéis de seleção nos Estados Unidos. E ele fazia relatório dessas visitas. E o relatório mais antigo da raça Brahma, em português, foi ele que escreveu em 1939. Ah, que legal. Ele foi até homenageado com isso aí. Super interessante até. São conceitos ainda modernos, sabe? Foi muito bacana. Então ele tinha esse viés de pecuária, ele sempre gostou de gado, embora o negócio grande dele fosse fertilizantes. Mas assim que pôde, ele entrou no gado, comprou essa propriedade em 1968 em Brotas, no estado de São Paulo. A empresa comprou. E ao mesmo tempo comprou uma propriedade no sul do Pará para aproveitar incentivos fiscais. Nos dois casos era incentivo fiscal. Em Brotas era para reflorestamento, uma terra fraca, tudo, eucalipto ia bem lá. Então compraram e fizeram um projeto de reflorestamento de eucalipto nessa propriedade. No Pará era para aproveitar também incentivo fiscal da Sudã, né, através de pecuária, como estava acontecendo muito no início da década de 70 no norte do país, né? E em Brotas, por exemplo, como a fazenda era maior do que o projeto, uma parte dela foi plantada em capim. Na época que tinha era napier, não tinha semente de colonião, braquiária nem se pensava. Então formou-se uma área bastante grande, era a maior área de napier do Brasil, contínua, se não me engano 400 alqueires paulistas de napier, praticamente 1.000 hectares. E a ideia era fazer gado PO aqui em Brotas, para suprir a fazenda do norte, lá do Pará, que era um gado Nelore também de criação, mas comercial. Suprir então genética para esse projeto lá no sul do Pará. Tudo começou desse jeito. Quando você diz suprir de genética, na época seria via touros ou via já inseminação artificial? Na época ainda touros, na época touros. Então foi começo da década de 70, a ideia era mandar touros para lá. Depois, claro, veio a técnica da inseminação, mas ela estava muito incipiente ainda naquela época, era muito raro, né? Embora em Brotas já fazia inseminação. E ela recorreu aos melhores plantéis de Nelore que haviam, né? Comprou fêmeas, comprou touros, comprou sêmen, do que havia de bom. Chegou a ter, não é do meu tempo, que eu me liguei lá a partir de 83, mas chegou a ter o maior estoque de sêmen do Schumacher fora da família do seu Torres, do Brasil.
Então, porque era o touro da época, era o touro mais importante, era um touro valorizado e tudo isso. Chegou a usar bastante lá. E em 1974, ela tinha a consultoria do Dr. Fausto Pereira Lima. Eu não sei se vocês conhecem, mas juiz da BCZ, foi praticamente fundador e foi responsável pelo IZ de Sertãozinho durante muito tempo. Ele dava algumas assessorias, inclusive para Maná. E ele teve julgando, em 74, ele foi julgar uma exposição em Curvelo, aqui em Minas. E disse que viu lá um gado, julgou e viu esse gado lá, e falou, puxa vida, esse gado é interessante, é um gado costeludo, pesado, né, corudo, de racial um pouquinho mais, fugindo um pouquinho mais do padrão, mas ali dentro do padrão da raça Nelore, mas muito rústico, do seu Geraldo de Paula, lá da região de Curvelo. E recomendou então para o pessoal da Maná, olha, eu vi esse gado lá, o gado não ganhou a exposição, mas era um gado muito interessante, que eu acho que está muito dentro da filosofia de vocês de fazer seleção genética de Nelore. Convia vocês darem uma olhada lá. Então, o pessoal da Maná foi, como eu disse, eu não estava ainda na época, em 74, e acabou comprando um touro chamado Mistério. Ele nem foi para a fazenda em Brotas, ele foi direto para a Lagoa da Serra, coletou sêmen. Naquela estação de monta de 74 foi feita uma infusão massal, né, de sêmen do Mistério, na vacada. 75 nasceram os bezerros, o pessoal já começou a ficar meio de olho. 76 desmamou e continuou fazendo as avaliações e tomaram a decisão, não, é isso que a gente quer. Então nós vamos continuar com essa linhagem. E esse sêmen do Schumacher passou a ser dispensável, né, para o enfoque da fazenda, então ele foi vendido. Olha, uma decisão importante, né? Vender touro, sêmen do touro mais importante na época, para tomar um rumo que a gente procura seguir até hoje. E de lá para cá, eu falo assim que o rebanho veio fechando, né? Começou com praticamente 2.000 vacas de várias origens, entrou o Mistério, começou a usar bastante sêmen do Mistério, depois vieram mais animais lá do seu Geraldo, alguma coisa do seu Paulo Lengruber, mais do seu Geraldo de Curvelo, que o rebanho era bem fechado. O total de 64 animais entre machos e fêmeas foram comprados e deram início à seleção genética do que a gente depois deu o nome de linhagem Lengruber, né? E eu queria que também contextualizasse um pouco agora em relação à operação como um todo que existe hoje das fazendas, Então, tipo, inicialmente era uma propriedade em Brotas, outra no Pará. Hoje, como que tá consolidado a Mundo Novo? Exato. Na década, no ano 2000, a Maná foi vendida para o Grupo Bung, as ações da Maná. Então, tudo que pertencia à empresa passou a ser propriedade do Grupo Bung. E o negócio do Grupo Bung era fertilizantes, né? Mineração, fertilizantes. Então ela resolveu abrir mão de tudo que não fosse dessa linha. Então ela resolveu vender a fazenda e o gado lá no sul do Pará, resolveu vender a fazenda e o gado de Brotas, que era o gado PO. No sul do Pará ainda tinha um pouquinho de PO, mas não era tão bem avaliado quanto em Brotas, né? Onde a gente estava mais fixo. E eu resolvi fazer uma sociedade com meu irmão e fizemos uma oferta para o rebanho Nelore Lengruber que tinha lá em Brotas, 3.700 cabeças, 3.500 cabeças. Aí eu lembro que a gente fez uma proposta para a Bung. Eu era empregado ainda lá, né? Quando foi feita a venda, eu estava entregando a fazenda, tudo isso, embora tivesse esse interesse no gado, mas eu fiz uma proposta e felizmente ela foi bem recebida pelo pessoal da Bung. Eu falei, olha, se vocês fizerem um leilão de liquidação, provavelmente vão faturar mais. Só que esse gado vai sumir. E é um trabalho que já está sendo reconhecido, né? Desde 74, há 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. Já está sendo reconhecido, a Maná tinha feito muito marketing dela, procura vender o rebanho, buscar um comprador para todo o rebanho. Tem veja as ofertas que podem ter, que isso vai ser importante para a preservação dessa linhagem, né? Nós temos interesse. E acabou dando certo. Eu sei que houveram outras ofertas, né, outras propostas, mas a nossa acho que foi a mais cara e a gente acabou levando o gado. E aí foi uma situação interessante. A gente tinha um rebanho de 3.500 cabeças, mas não tinha para onde levar. Porque a fazenda lá em Brotas era muito cara, não interessava para a gente. Aí saiu buscando fazendas, né, buscando algum lugar para levar esse gado. E acabou dando certo. A gente adquiria uma propriedade aqui em Uberaba. Não era do tamanho adequado, porque a gente precisava, ela era metade do que é hoje. Então, mas aí esse rebanho começou a vir, pelo menos tinha um destino, né?
A partir de 2001, acho que começou em abril de 2001 até setembro, o rebanho veio todo para cá, para a fazenda aqui em Uberaba. No começo a gente passou um pouco de aperto, porque a lotação estava muito alta, nós tivemos que arrendar pasto ao largo da região, compramos muito feno de um pessoal aqui da Água Comprida, felizmente tinha eles para nos ajudar, né? Feno de terceira, lá o que ele tivesse, eu queria dar palha para o gado. Mas no fim acabou dando tudo certo, depois com o tempo a gente foi adquirindo alguns vizinhos, e formou hoje a área que é praticamente a mesma área que tinha lá em Brotas, então está acomodando o rebanho todo numa área só, o maior controle da gente, né? Então estão nos divertindo ali. E oi, queria entender um pouco do raciocínio. O porquê que vocês decidiram tomar essa decisão de pegar e fazer, vamos, a gente vai escolher esses animais e a gente vai manter esse rebanho de forma mais fechada, sabe? Qual que eram as características que tinham nesse projeto e que marcam a Mundo Novo, a linhagem Lengruber, o que era o trabalho na Maná? Qual que são as características e o biotipo do gado que vocês buscam selecionar? No começo, Leonardo, deu certo, né? Quer dizer, o cruzamento da linhagem Lengruber, né? O gado fechado lá do seu Geraldo era fechado também, isso que é importante. Com o gado aberto que tinha lá em Brotas. E depois a gente foi usando touros dele nesses meio sangue, ou touros que a gente já tinha adquirido. Com o tempo eles foram se tornando cada vez mais puros da linhagem Lengruber e fomos fechando cada vez mais. Foi uma decisão, acho que interna nossa lá, de fechar o rebanho para que a gente possa promover para o nosso cliente o choque de sangue, sem o uso do taurino, né? Seu cruzamento industrial. Então é um choque de sangue, é uma heterose que a gente se propõe a fornecer. Claro que é menos intensa do que usando raças diferentes, Claro. porém mais adaptada, sem dúvida nenhuma, né? Então essa tem sido a nossa busca. Contrariando inclusive o Bosman, que a gente pode conversar sobre ele, que o Bosman foi muito importante, mas ele não era favorável à consanguinidade, não. Então a gente contrariou um pouco, mas a gente não se arrepende disso. E A visão da consanguinidade, acho que é até um ponto que a gente queria tratar um pouco mais pra frente, mas só pegando o gancho, é uma forma de você conseguir fixar as características, né? E esse racional, mas assim, qual que é o limite da consanguinidade que você acha que é aceitável? Eu não tenho prática, essa prática a gente não tem, não. Eu sei que tem animais com mais de 25%, acho que até 30 e poucos por cento que estão produzindo lá na fazenda, sabe? A gente não olha muito isso, não. O seu Geraldo, por exemplo, ele gostava de cruzar pai com a filha, para ver como é que estava a pureza, né? No cavalo árabe faz muito isso, às vezes, em alguns casos específicos. Geneticamente é uma forma de você testar realmente as qualidades, né, da tua genética. Mas fechada, também pode né? estar reforçando os defeitos, né? Exatamente. A gente notava com o tempo, que a gente foi fechando o rebanho, a nossa consanguinidade hoje está em torno de 6%, 6 e pouco por cento. Então ela não é tão alta assim. Aliás, desculpa, 8%. Ela não é tão alta assim. Tem gente que fica mais assustada, mas como tem animais com a taxa de consanguinidade maior, estão produzindo na fazenda. Algumas coisas aconteciam no passado que hoje não acontecem mais, que eu acho que é a vantagem da consanguinidade é você eliminar esses fatores deletérios, né, que são recessivos e pode aparecer. A gente fica livre disso. Então, por exemplo, dava animais que nasciam agigantados, né? Não tem mais, e a gente, por exemplo, a gente vai falar disso, né? Peso ao nascer é importante, a gente não quer animal nascendo muito pesado. Animais assim com problema neurológico, parecendo debilismo, sabe? Debilóides, com as reações mais devagar. e não acompanham o lote. Isso acontecia também. Não tem mais. Algumas vezes com o machinho com as mãos para trás, assim. São características que deixaram de existir. Eu acho que você vai tirando fora, né? Vai fazer a seleção, né? Eu acho que a seleção leva a isso aí. A gente já conversou bastante com assim, várias fazendas que tem como foco realmente a produção de touros para estar ofertando no mercado, e principalmente depois que começou essa busca pelo top 0,1%, pelos DK1, aumentou muito a taxa de descarte. Hoje, quanto está mais ou menos a taxa de descarte no caso do projeto da Mundo Novo? E isso ele vem aumentando com o tempo ou vem diminuindo?
Não, eu acho que ela mantém mais ou menos fixo. Eu acho que a gente se propõe a descartar em torno de 200 vacas e incorporamos no rebanho 200 novilhas preinhas e registradas. Das 300 que entram e monta, né? Então a gente já faz uma pré-seleção dessas novilhas. Elas têm que dar registro e tem que ser as primeiras que emprenharam para buscar a precocidade sexual. E saem 200 vacas, em 1.500, dá uns 12,5%. Né? Mas pensando no descarte de touro, principalmente. Touro é uma incógnita. Todo ano a gente seleciona 10 para ficarem lá na fazenda, né? Descartando então, logicamente, os 10 mais velhos, e na busca do melhorador, realmente melhorador. Essa é a grande incógnita em termos de macho, né? Porque a peneira é muito mais apertada, né? A exigência é muito maior. Então, a gente está buscando aquele animal melhorador efetivamente. E hoje na fazenda vocês utilizam mais os touros para repasse ou então vocês pegam esses touros, mandam para a central, faz a coleta do sêmen e aplica nas vacas ou é um pouco dos dois? Como é que tá? A gente ultimamente está usando mais touro mesmo, monta natural mesmo, com touro. A gente teve até o pessoal geneticista, Fábio Toral, por exemplo, nos orientou, falou, olha, é importante vocês terem muitos touros aí, porque vocês trabalham em rebanho fechado, mas se você usar um ou dois touros, fecha mais ainda e pode adivinhar alguns problemas. Então a gente usa vários touros, né, em monta natural, e touro trabalha muito bem. A gente optou por não fazer IATF, fizemos 2 ou 3 anos, mas é um hormônio que você está aplicando na vaca que a gente prefere ficar à parte disso, né? Prefere não usar. E hoje dentro do plantel de vocês, quais são as principais famílias assim que vocês falam? São as principais linhagens que tem assim que Dentro do Lengruber. Essa linhagem é a mais antiga introduzida no Brasil, documentada, né? Existem fotos de 1878. Existem narrativas ou informações de que houve alguns outros animais que entraram antes disso, mas não são documentados. Nesse caso do Lengruber é documentado pelo Manuel Lengruber, levou para o Rio de Janeiro, né? E durante a evolução dessa linhagem lá, foram 3 importações, eu acho que ele fez, uma parte dos descendentes dele tirava leite. Era fazenda de café, tinha muito funcionário, então tirava leite para esse pessoal aí. E outra parte era mais para trabalhar na roça, trabalhar puxando carro, trabalhar no terreiro, etc. Então foi um gado mais... Então aí criou-se uma família mais leiteira, mais mansa, e criou-se uma família mais musculosa, mais corte, né? Que era essa de trabalho. E essa leiteira é o Banguê e seus descendentes, né? O Tango faz parte dessa também. E a outra é o Mistério, que é a mais musculosidade, mais carne. Então basicamente eram 2 famílias que têm vários representantes principais, mas vamos dizer, uma mais leiteira e uma mais carne, mais musculosa. Então, leiteira é o Banguê, né, o Tango também. E de corte seria o Mistério principal, depois o Barranco, que era até meio aparentado dele. São os pilares, vamos dizer, né, os formadores da linhagem. Agora falando também de um animal que eu acho que é destaque no Nelore Nacional, é o 1646. Filho do Barranco. Exatamente. Como é que foi a história desse touro? A E eu história- acredito que todos os grandes animais eles têm uma história por trás e Arnaldinho é super fã do 1646, assim. As coisas, quando elas têm que acontecer de forma certa, a gente tem que agradecer, né? Até a Deus. O 1646 ele não era puro da linhagem. Ele é de uma fase em que a gente ainda usava alguma coisa de fora, ou as vacas eram vacas oriundas do rebanho original lá da fazenda, né? Ele nasceu em 1973, se não me engano, 83. Acho que foi 83, acho que foi. Enfim, o 1646. Então ele era meio sangue. Então ele é um produto da heterose, certo? O que a gente quer que o nosso cliente tenha. Ele é o produto da heterose. Mas aí Deus resolveu dar uma mão para a gente. Ele é uma heterose prepotente. E quando você usa o meio sangue, até na reprodução, qualquer outra coisa, começa a dar uma variabilidade genética muito grande. Você tem animais de todo tipo. E ele não, ele transmitiu o que ele é. E aí é um pareamento genético que a gente não controla. Acho que é só acertar na loteria mesmo, né? ele alinhou todas as estrelas para que ele ficasse desse esse animal. Mas quando você diz meio sangue, é meio sangue linhagem Lengruber, meio sangue linhagem externa. O Barranco era Lengruber, né? Veio lá do seu Geraldo, veio Bezerro. Tudo E a mãe era tudo filha de Nelore P.O., né? Gabilamu, numa vaca de fora também, do rebanho antigo. Gabilamu era um touro 2Z, mas era uma criação, ele era originário do VR, ele era filho de Schumacher, né?
E era um touro de porte, eu não lembro dele, não é do meu tempo, mas foi usado lá e a mãe então era filha de Gabilomu. E usando o barranco com ela, deu o 1646. Então o que aconteceu? Ele deu um Lengruber com racial muito mais aceitável pelo pessoal, né, por ter Schumacher atrás, deu toda a estrutura, ossatura, costela, musculosidade do Lengruber também. Então vamos dizer, era um Lengruber moderno ou um Lengruber corrigido. E, por sorte, ele transmitia o que ele era, de modo que juntou o útil com a vontade de comer, né? O útil ao agradável. Né? E o Arnaldinho foi vamos dizer, um mentor do 1646, a gente já usava ele, e já tinha bastante progênie lá na fazenda, mas ele ajudou a divulgar o 1646 para outros rebanhos. Tanto que quando ele viu o touro e começou a difundir e recomendar, a gente teve uma proposta da Lagoa da Serra para vender o touro. Nós tínhamos já um estoque de sêmen grande, tinha bastante descendentes dele lá na fazenda. Falamos, não, mas vamos vender para a Lagoa, porque uma coisa é a gente falar do touro, outra coisa é a Lagoa. E a Lagoa era muito ativa naquela época, né? Era das poucas que haviam mais no mercado. E resolvemos vender e ele foi muito mais do que a gente pensava. Ele realmente foi um abridor de portas para a linhagem Lengruber pelo Brasil afora, até pista, que era um negócio que a gente não participava, né? Não participa ainda. E hoje, quando a gente fala do Nelore ideal que vocês acreditam, qual que é o biotipo desse animal? Agora você está me apertando. O ideal, a gente está na busca, né, de um animal que tenha rusticidade primeiro, né, que isso tudo visando baixo custo de produção e adaptado às nossas condições do Brasil. Ele tem que ter velocidade de ganho de peso, porque não vai nos ajudar a ter receita mais cedo, mas tem que ser um ganho de peso com musculosidade boa. E sustentável em questão de custo, né? Mantendo o custo baixo, sendo só de pasto com rusticidade, né? E musculoso para que ele tenha mais carne, né? Mais, enfim, mais rendimento de carcaça, maior área de lombo, maior espessura de gordura. Ele tem que ter características que o tornam, são fisiológicas, que são importantes para o gado mais rústico, né? A cauda, por exemplo, a gente fala, o Lengru tem que ter o rabo que faz poeira, vai arrastando no chão, porque a cauda é uma defesa do animal, não é um enfeite, né? É lógico, equilíbrio também para espantar os insetos. O Bosman olhava muito aquilo lá, adorava a cauda do Nelore, porque ela dá uma rabanada no cupim do outro lado, né? E ele não estava acostumado com isso. A boca larga também é importante ter a boca larga. Colheitadeira, por exemplo, elas são as bocas mais largas que tem para aproveitar a potência do trator. Claro. Né? Então, a boca larga, com menos bocada, ele ingere aquilo que ele precisa, gastando menos então, esforço, menos energia. Exatamente. Claro. É somatório de pequenas coisas, né? A ossatura mais grossa, né, para suportar mais peso e evitar mais danos, né, com machucar e tudo isso, né, no manejo. Que mais? Temperamento, a gente trabalha temperamento há muito tempo, né? O olho amendoado, né, o olho que a gente chama de japonês, é típico do Ongole na Índia. Então, uma pigmentação bem consistente, né, na fêmea pelo mais claro um pouquinho para filtrar o sol, para refletir o sol. E a pele preta, né, para filtrar pequena porcentagem de raio solar que penetra, né, que passa na camada de pelo. Então, isso tudo são características morfológicas importantes da adaptação ao ambiente, né? A gente quer que tenha esse pacote dentro do animal ideal para que a gente possa vender e que tenha caracterização de Nelore. Nós trabalhamos com uma raça. Então, é importante que ele mantenha a caracterização de Nelore. A orelha um pouco mais pesada, que é o nosso caso, eu gosto de orelhinha muito a boca maior, ossatura, muito couro. O couro é importante, né? Que é o radiador do animal, é o couro. Cupim bem implantado, né? Um cupim saliente bem implantado. São características da raça e que fazem parte do pacote de animal adaptado e produtivo às condições de pecuária do Brasil tropical. Do mundo tropical, na verdade, né? E também queria saber do senhor a parte de acasalamentos. Como é que funciona hoje quando vocês veem animais um a um, ou vocês pegam alguns grupos contemporâneos de biotipo de animais e passa um tipo de touro, faz essa parte, ou vocês simplesmente vão pegar só touro de repasse e falar, tipo, esse touro, eu acho que nesse tipo de vaca ou nesse tipo de novilha. Como é que funciona isso dentro da fazenda? Ô, Gustavo, a gente tem 3 tipos de fêmeas lá para acasalamento, né? Nós temos em idade, por exemplo, tem as novilhas virgens. Aí nós temos as vacas de monta natural e as vacas de inseminação.
Bom, as novilhas virgens a gente faz acasalamento mais ou menos pensando nisso, né? Não olha muito. Teve uma época que a gente olhava um pouquinho o pedigree para evitar consanguinidade, mas nós vimos que não tem muito problema não. Nós preferimos talvez ir atrás de características que tendem a padronizar mais o gado, né? Fenotipicamente, e buscando também animais com avaliação genética, então sempre corrigindo. Embora esse ano, por exemplo, a gente colocou o bom com o bom. Então, DEPs, por exemplo, né? Nós temos sumário interno, DEP e o índice nosso, DEP boa com DEP boa, porque senão a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Se a gente não fizer o bom com o bom, a gente está sempre no mesmo nível. Isso são nas novilhas. Então a gente faz um acasalamento mais individualizado. Nós selecionamos 300 novilhas, né, para colocar aí em monta, para ver a progênie, dos 10 melhores touros da safra, a mesma safra delas. Então a gente faz o acasalamento mais direcionado nesse caso. Na inseminação também a gente faz acasalamento mais individualizado. Porém a gente tem inseminado muito pouco, né? Com a técnica de ATF a gente tem evitado um pouco de fazer inseminação. E no acasalamento com touro, a gente costuma falar assim, a gente pode fazer um acasalamento mais direcionado no caso das vacas solteiras, que a gente não descarta todas as vacas vazias, a gente pode depois descrever isso. Mas as vacas paridas, a gente fala assim, quem acasala na Mundo Novo é o bezerro, quando ele nasce. A gente é muito criterioso em relação aos grupos de manejo. Eu não acredito em seleção genética, em qualidade da informação, sem a correta formação de grupos de manejo. E grupo de manejo na Mundo Novo são, vamos dizer, 30 vacas que pariram 30 bezerros do mesmo sexo em seguida. Esse é um grupo de manejo. Vai para um pasto, está sempre junto até desmama. Aí eu ponho o touro lá. Nasceram 30 machos. Nesse meio tempo estão nascendo 30 fêmeas. Outro lote vai para outro pasto, põe outro touro. Aí mais 30 machos e assim sucessivamente. A gente vai formando os lotes de manejo em função da idade e sexo do bezerro, dando para eles a mesma oportunidade, né, de se alimentar, de beber água, etc., beber sal, para todos eles, para que não haja essa variação ambiental. E conseguir identificar realmente o expoente dentro dessas condições normais, né? A gente fala assim que é a mesma coisa, a gente ir no restaurante, um vai pedir carne, o outro pede arroz e feijão, o outro pede macarrão, o outro pede salada, achando que o desempenho vai ser o mesmo. Não tem como. Tá tudo no mesmo restaurante, quer dizer, tá todo mundo na mesma fazenda, mas se a gente não fizer essa divisão, sabe, a qualidade da informação já fica um pouquinho, na nossa opinião, né, um pouquinho comprometida. Então a gente prefere abrir mão da velocidade de melhoramento genético para poder preservar a qualidade da informação. E consistência, né, dos resultados, porque exatamente, se você tem muita variabilidade, é difícil você conseguir realmente identificar qual que é o expoente, qual que é o indivíduo melhorador, porque tem um delta de uma variação do ambiente que impacta também, né, o resultado final. No ginásio, eu lembro que eu aprendi que fenótipo é igual a genótipo, mais ambiente, mais a interação genótipo e ambiente. Então, o ambiente faz parte na expressão do fenótipo. E a gente tem que conhecer muito bem o ambiente que esse animal está, para que, se houver alguma alteração no fenótipo, ele seja devido ao genótipo, não ao ambiente. O ambiente a gente conhece bem. E fica muito confortável. A gente vai olhar a vaca parida lá, olhar a bezerrada, por exemplo, né, no pasto com as vacas paridas. Os bezerros são do mesmo sexo, têm a mesma idade e estão na mesma condição ambiental. Então, o que você olha ali é pura genética, dele e da mãe. Fica agradável, fica bom de olhar. E é confortável para a gente ter essa decisão, né? É um ponto excelente esse que você comentou dessa equação, que ela ainda numa discussão um pouco mais ampla do melhoramento em escala nacional, quando a gente tem os programas de avaliação que, em tese, são para medir o genótipo e as décadas as avaliações e o impacto para o melhoramento genético dos animais como um todo, mas ele não consegue isolar o ambiente e a interação com o ambiente. Você não consegue excluir as condições que cada um desses indivíduos eles estão inseridos para gerar esse input, esse resultado dentro dos programas de avaliação, né? E agora, fazendo um gancho, assim, como que você, como um selecionador, pega as informações de um programa de avaliação para conseguir
selecionar, absorver essa informação da melhor qualidade e ver como que isso pode estar agregando na seleção, seja no projeto dentro da Mundo Novo, ou se fosse fazer um projeto de melhoramento em outras condições diferentes da que vocês têm hoje. A gente trabalha desde 1995, 96 com sumário interno, elaborado pela USP de Pirassununga, professor Zé Bento, que era o professor Joanir, que aposentou, agora o professor Baldi, né? É o sumário SAG, né? SAG-MN, Sumário de Avaliação Genética / Mundo Novo. Desde 95. Tem mais de 70 mil animais já avaliados. Foi uma quantidade bastante grande, levando em consideração o nosso rebanho e o tempo que nós estamos trabalhando com isso, né? Então, o sumário interno para nós é fundamental. Eu levo muito mais em consideração o sumário interno, porque são as avaliações só nossas, com a qualidade das informações diretamente relacionadas à Fazenda Mundo Novo, do que a gente participar de sumários externos. A gente participa do PMGZ. Durante um certo tempo participamos também da NCP, mas a gente notou que a nossa velocidade de melhoramento na NCP, ela estava abaixo da velocidade média, não dos cabeceiros, mas da velocidade média. Então a gente estava ficando para trás. Provavelmente, e isso tem ocorrido com outros criadores, inclusive, não é só com a Mundo Novo, não. E a gente preferiu, a gente tem que preservar, assim, O DNA do trabalho, né? isso. Então o pessoal vai falar, mas vocês estão trabalhando mal, estão fazendo pioramento, olha como o pessoal está muito melhor. Eu acho que para a gente poder preservar a qualidade da informação, os princípios de seleção nossa, a gente preferiu então abrir mão da NCP e continuar trabalhando com o nosso sumário interno e um pouquinho no PMGZ. Também a gente participa. Mesmo no sumário interno nosso, o professor Bento sempre falou isso, a nossa curva é ascendente na tendência genética, ela é ascendente. Mas o ângulo dela podia ser mais acentuado, ele é um pouquinho menos vertical, né, do que deveria. Mas aí a opção nossa de trabalhar, provavelmente por a gente trabalhar com sanguinidade, o preço que a gente paga provavelmente é isso. Eu não posso ir no mercado, pegar um touro mais bem avaliado e jogar na vacada e fazer a curva Porque melhorar, perde né? todo o DNA, todas as características e o que realmente faz um indivíduo da linhagem Mundo Novo ter essas características para gerar essa heterose, como você bem comentou, A né? gente quer preservar essa condição de consanguinidade, né? Trabalhar na endogamia, preservando assim, a qualidade dos animais que a gente vende para causar o choque de sangue na clientela nossa toda. E a gente fala assim, é choque de sangue com qualidade, é choque de sangue que é fechado, mas com qualidade porque a gente tem um trabalho de seleção por trás. E seleção só a pasto. A gente tem uma das características que a gente avalia mais recente como é que chama? Repelência a parasitas, né? Principalmente endoparasitas. A gente está vermifugando muito pouco a fazer. O nosso gado lá buscando. Adaptabilidade ao máximo. Lá ainda ninguém vermifuga, nós recebemos um animal desse jeito. Às vezes a gente está vermifugando até sem necessidade. Então a gente quer. E aí, se houver, vamos dizer, algum ataque de vermes, por exemplo, ou bactérias, né, protozoários, o animal vai desenvolver também uma defesa biológica, então é uma luta permanente biológica entre o inimigo e o mocinho, né? Aham. Ao passo que se as moléculas químicas são muito eficientes, mas o bicho vai trazendo resistência para isso. Ele vai perde a desenvolvendo rusticidade se estiver muito exposto ao. Vai ter que ter outra molécula. No nosso caso, É muito parecido com o que acontece na própria agricultura com a questão dos defensivos químicos em comparação com os defensivos biológicos, né? Porque mais ou menos o mesmo princípio. Isso me lembra bastante, no caso de vermes, por exemplo, eu nunca tive uma orientação para fazer OPG e se tiver determinado nível de OPG, a gente fazer a aplicação, né, do vermífugo. Nunca. A Embrapa recomenda fazer a vermifugação no mês 579 ou 7911, enfim, tem ou não tem a verme. De repente não tem, não precisa. Agricultura, eu lembro direitinho, quando eu era menino e ia para a fazenda com meu pai, ele plantava algodão. E algodão é uma cultura que requer muito defensivo. Eu não sou contra defensivo, não, mas ela requer muito defensivo. Na época, eu lembro que a gente, às vezes, chegava na fazenda, era uma baixada assim, parecia que estava uma névoa, que eu acho que era DDT em pó, que é o veneno, é o defensivo que havia, não estou criticando nada, mas... E ele terminava de plantar, por exemplo, o algodão,
pegava a recomendação do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, e tinha lá, olha, daqui 18 dias você vai aplicar DDT, daí pula 12, põe BHC, depois mais 18, Azodrim. Tem ou não tem a praga. Era feito assim. Então, isso 50 anos atrás. Hoje, na agricultura, você tem um pessoal que faz o levantamento de praga, para ver se Porque senão fica um negócio totalmente protocolar e, justifica. não consegue atingir realmente o problema, ter uma ação mais intensiva na hora que tiver que fazer uma atuação mais intensiva e economizar com esse tipo de gasto na hora que é Você faz uma aplicação desnecessária. pontual, né? Se precisar, você pega e usa, né? Sim. Mas isso demandaria fazer contagem de OPG, que não é muito complicado, né? A gente está preferindo. Nós tivemos um acordo com o professor Fábio Toral, da UFMG. Ele desenvolveu várias teses de mestrado e doutorado nesse trabalho feito durante 4 anos lá na fazenda, fazendo OPG, coletando sangue e fazendo contagem de carrapato também. Foi muito interessante o trabalho. A maior contagem de OPG em Nelore até hoje foi esse trabalho que o professor Fábio desenvolveu lá. E ele é dessa tese. É bom ter animais com um pouquinho de carga de vermes, né, de parasitas, porque esse vai estar desenvolvendo esse mecanismo de biodefesa, né? Se ele for imune totalmente, se vier um animal, né, um verme diferente, mutante, vai pegar o cara desprevenido, se ele não tiver nada. Então é sempre bom ter uma certa carga de parasitas que não prejudique a produtividade para ele poder manter Sempre em essa estado de briga alerta, biológica assim, aí. E, Eu acho bacana essa tese. e eu queria saber agora, o que o senhor imagina, assim, que dá ainda para melhorar e que você fala, pô, o objetivo é melhorar essa característica do rebanho hoje. Qual que seria? Complicada essa pergunta, hein? Mas acho que a parte de carcaça, a gente conhece, eu pelo menos falo assim, o Lengruber eu conheço relativamente bem por fora, né? Precisaria conhecer um pouco melhor por dentro. E seria através de ultrassom ou avaliação em vivo, não, mas Abate de técnico. carcaça, abate técnico. Eu gostaria muito de ter essa informação. A gente mata muitos animais lá, a única coisa que eu tenho é rendimento de carcaça só, que entra na linha de produção do frigorífico e não são animais assim, é descarte, né? Descarte é descarte. Não representa bem a nossa linhagem. Mas a gente faz ultrassom em alguns animais, não fazemos como rotina em todos eles. E grupos aí que estão mais envolvidos, né, em avaliações de carcaça através de ultrassom têm usado a nossa genética e aparentemente está ajudando bastante eles. E a gente fica muito feliz com isso. Inclusive com um pouco até de marmoreio, né? Que é uma característica um pouquinho mais difícil. Eu não digo difícil, que o zebu quase não tem, né? Mas o Nelore é tão bom que já está aparecendo. São até linhagens, 70 linhagens. são linhagens específicas, né, que através da ultrassonografia de carcaça vem possibilitando começar uma seleção agregando essas características, Essa né? característica. Então, mercados mais exigentes, né? Principalmente do taurino, que é o Angus, que é bom, nada. Esse argumento nós vamos ter a nosso favor também. Depois precisamos só trabalhar um pouquinho, aí não sei como é que a gente faz, seria dureza da carne, né? Maciez. Maciez da carne. Embora eu ache que maciez é muito relativo, né? Depende um pouco Manejo. da própria Da sensibilidade. da população. Entendi. Aqui, por exemplo, só tem Nelore, né? Só tem zebu. Então, quando o nenenzinho começa a crescer o dente, começa a coçar e tal, dá o bifinho para mastigar. Então, tem 1 ano de idade, já está mastigando o bifinho. Do que é o bifinho? É de Nelore. Então, acho que desde novo a gente está acostumado a comer uma carne um pouco mais consistente. Né? Se fala isso para o argentino, provavelmente o conceito dele de dureza é diferente do nosso. Relativo. Eu acho que é relativo, depende um pouco. Não, mas lá nos Estados Unidos, o Shear Force, eu não lembro o número qual que é. Não, mas é isso, porque a pesquisa provou que é isso, em teste de degustação. Teste de degustação com americanos que estão acostumados com Angus também. Será que se fizer esse mesmo teste aqui, vai dar a mesma pressão no Shear Force? Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter uma carne mais macia, que é muito melhor. Maciez eu acho mais importante, na minha opinião, do que o próprio marmoreio. E o senhor fez uma análise agora do rebanho de forma interna. Agora falando do rebanho Nelore nacional que o senhor tem visto por aí, tanto em criatórios que o senhor fica sabendo, que se acompanha de vez em quando,
ou visitas a Torre de Central, não sei o quanto o senhor roda por aí, mas vendo o panorama brasileiro, assim, o que que você acha que dá para melhorar, assim, O que que você acha que tem sido acertos e o É. que que você acha que são pontos a que melhorar? os desvios, assim? Vocês me fazem pergunta muito difícil. Achei que o questionamento ia ser mais fácil. É que o Nelore, ele responde bem à seleção. Eu acho muito interessante isso aí. Vamos falar de Nelore, que é o que predomina, que a gente trabalha e predomina a nossa pecuária, né? Aí, não, mas ele é tardio. Não sei, se você der uma condição ambiental favorável, ele vai ser precoce. Já tem trabalhos provando isso aí, né? Linhagens também que respondem mais à precocidade, Na né? precocidade, embora ela seja muito mais função do ambiente que você dá do que do próprio, De da própria carga genética, né? alimentar. A heredabilidade parece que de características de reprodutiva, né, reprodutivas é baixa. Então, vai muito a influência do meio ambiente. Por isso que formação de grupo de manejo é importante na seleção. A gente não faz a precocinha por opção, porque a gente não quer alimentar o gado, né? Mas o pessoal está inseminando ou está cobrindo novilhas de um ano de idade com uma certa rotina, né? Coletando novilha também. Aspirando. Aí não é a nossa opção, mas já estão fazendo isso também. E ela é tão precoce que está dando ósseo viável, né? A parte de caracterização de carne, né? Por exemplo, a parte de carcaça já melhorou bastante. Eu acho que isso podemos trabalhar um pouco mais, principalmente na área de lombo, né? Arqueamento de costela, tudo isso dá para trabalhar bem. Eu te falo assim, o Lengruber antigo era assim, gente, parece folha de papel, né? Você olha ele de lado, ele é bonito tal, porque ele é profundo e é comprido, mas você olha ele de trás, ele é fino. O Lengruber melhorou muito nesse quesito e o Nelore tem bastante a melhorar nesse quesito também, eu acho. Daí da área de lombo, a área de lombo maior, mais contra filé, mais carne de primeira, né? Posterior bem desenvolvido e tudo isso. Dá para melhorar também, eu acho que é uma coisa que precisa. E adaptação. A nossa pecuária ainda é sobre pastagem. E é o que nos diferencia do resto do mundo. A gente é o maior produtor de carne do mundo, com 80% da carne vindo de pasto. Ninguém tem isso no mundo. E nós não trabalhamos marketing disso. O Uruguai, por exemplo, praticamente o gado todo deles é produzido a pasto, também trabalha um marketing muito grande. O Uruguai produz 2 milhões, não sei quantos milhões de toneladas, 2 milhões no máximo. Nós produzimos mais de 10. E eles estão muito bem cotados aí, fazendo um trabalho de marketing. A gente podia trabalhar melhor o nosso marketing e arrumar animais adaptados e produtivos nas condições de pastagem nossa, que é custo imbatível, né? Por isso que a gente exporta para todo lugar. E sustentabilidade também, né? Isso também faz parte do pacote de marketing. Eu também aprendi, além da fórmula, né, do fenótipo igual ao genótipo mais ambiente, a gente aprendeu fotossíntese no ginásio também. Fotossíntese é a clorofila, né, pigmentação verde do capim, está sequestrando carbono. Ninguém fala isso. A gente tem uma preocupação até muito maior de ver o que o animal emite de carbono Do que quando ele Ele sequestra. do que ver sequestra. quando sequestra. Parece que a gente está com consciência culposa, né? Sim. Não, a gente produz, então vamos medir quanto a gente produz, mas a gente não mede quanto E sequestra. mesmo nos confinamentos, a gente consegue ter uma questão de economia circular muito interessante. Então, principalmente pegando os dejetos das agroindústrias, por exemplo, o bagaço da laranja, o bagaço da cana, coisas que não seriam aproveitadas de outra maneira, acabam sendo utilizados como forma de São resíduos que de- podem ser de utilizados, resíduos transformados, né? exatamente, que conseguem baratear um custo de um confinamento. Barateando o custo. O DDG lá que cada vez mais está crescendo lá no Mato Grosso. E você consegue suplementar a dieta, que é até um outro ponto que a gente estava conversando assim no off, a questão do animal que é adaptado e que ele responde muito melhor, quando tem uma suplementação alimentar em comparação com o animal selecionado já com uma suplementação alimentar que depois que acaba sendo introduzido a uma situação com uma redução de alimentação, né? Então, eu queria saber um pouco assim, qual que são os estudos que vocês têm da linhagem Lengruber quando ela é exposta a um sistema mais intensivo de produção, mesmo que o projeto de vocês seja focado numa pecuária mais extensiva. Assim, o exemplo
na pista, né? Muitos descendentes de touros nossos foram premiados em pista com manejo que a pista requer, né? Manejo muito intensivo. O pessoal que está trabalhando, por exemplo, na confraria da carcaça tem usado a genética nossa e tem um manejo muito mais intensivo do que o nosso, né? Mais muito melhor, né? Do que a gente proporciona para os animais. Então, eu acho que isso aí reflete bem o que acontece com o nosso gado quando submetido a uma condição melhor. E o fato de a gente trabalhar a pasto só, né, num regime bem simples, normal, dá uma certa segurança para a gente, porque pecuária é a única atividade do agro que ocorre nos mais de 5.700 municípios do Brasil. Em todos os municípios brasileiros tem gado. Me falaram outro dia que tem um lá no Amazonas que não tem. Eu acho difícil. Enfim, nem uma vaquinha de leite, será que não tem, né? Pelo amor de Deus. Mas, então a gente tem que produzir uma genética para o Brasil todo. E o Brasil é muito grande. Então o animal tem que ser muito versátil, né? Eu não posso escolher, não, para você eu não vendo porque teu manejo é rústico. Você tem que suprir o que o cara pode fazer. A gente de vez em quando vai visitar alguns clientes, vou muito lá para o norte, que eu acho que é onde a vaca está indo, sabe? Com o tempo ela vai muito para lá. E o gado, eu fico muito preocupado para ver se o gado nosso, a nossa genética, está sendo bem adaptada e produtiva para eles lá. E a gente tem tido assim relatos muito bons e tem visto animais nossos cobrindo lá de uma forma muito tranquila, sabe? Muito bons. Então, dá uma segurança grande. Se você tem um ambiente rústico, ele já está adaptado a essa condição. Se melhorar, você tem um X a mais também, que a nossa genética pode proporcionar. E esse trabalho que você menciona foi uma tese de mestrado, né? Feita lá em Jabuticabal, que mostrou bem que o animal selecionado na rusticidade, ele vai bem na rusticidade, e se melhorar o ambiente, ele vai bem também. O selecionado numa condição melhor, ele vai bem na condição melhor, mas nem sempre vai bem na condição mais rústica. Essa, então, é uma segurança que a gente tem fazendo o trabalho só a pasto. E é a realidade do Brasil, né? A vaca vai ficar no pasto, não tem jeito. Mesmo que se consolide mais o confinamento, vai ser uma pequena vida do animal. Uma pequena terminação, né? Só terminação. Eu já queria exatamente entrar nesse assunto. O senhor comentou um pouco antes a questão dos animais mais precoces que existem hoje em dia. O senhor acredita que o animal do Brasil vai ser um animal que vai ser terminado de forma mais cedo, um animal um pouco mais, digamos assim, mediano, ou vai ser um animal um pouco mais longevo, um pouco mais comprido, que vai demorar um pouco mais para ter esse abate, mas vai ser uma carcaça um pouco maior? O senhor acredita que vai ser mais carcaça mediana ou uma carcaça um pouco mais comprida e mais pesada? Eu acho que todo extremo, né, todo exagero é condenável, né, tanto para menos quanto para mais. Mas a gente não pode esquecer nunca que a nossa moeda são arrobas. Então, quanto mais peso der dentro, com outras características dentro do seu portfólio, melhor. Não, peso a custos compatíveis. Então, mas não digo gigantismo, não, mas eu acho que uma vaca assim, costeluda, né, uma vaca de porte que te dá um bezerro todos os anos, tal, quando você vai vender ela, em pouco tempo você dá uma comida para ela, ela vai para 20 arrobas. Não é ruim isso. Acho que uma vaca de 600 quilos não é ruim, não. Até porque a genética dela vai estar no bezerro também, que ele tem que pesar mais se ele for macho e você for abater. Então o peso é importantíssimo. Eu não condeno um animal pesado, não, mas não quero um trem. Né? A gente quer uma coisa moderada, né? A própria seleção acho que leva a essas moderações, né? Tem algo que foi discutido pelo próprio Bosman, né? Que você comentou, essa questão do frame ideal. Como que você comentou que tem algumas críticas ao trabalho do Bosman, principalmente nessa questão da consanguinidade, mas quais são os pontos que vocês absorvem desse tipo de discussão zootécnica? Léo, pelo contrário, a gente é seguidor, o maior seguidor do Bosman no Brasil, que somos nós, mais até do que o pessoal da própria raça Bosmara. Eu falava para eles, olha, nós falamos mais do Bosman do que vocês. Mas é o seguinte, a gente, em 82, ele esteve conosco, ele ficou quase uma semana lá conosco. Foi feito um seminário muito bacana que a Maná patrocinou, trazendo os 24 melhores geneticistas da época, ficaram lá 4 dias com o Bosman, e ele fazendo palestras para a turma e tal. E ele fez uma avaliação do nosso gado também,
E no final nós pedimos uma recomendação, né, de critérios de seleção. Ele nos deu os critérios em quatro princípios básicos que a gente segue, isso em 82, a gente está seguindo até hoje. Né? Em ordem de importância, a adaptação ao ambiente é o mais importante, que é A rusticidade. deve dominar no nosso sistema de produção, que é a pasto. Né? Então, nós fazemos um trabalho só a pasto, uma grande porcentagem de capins na fazenda é braquiária, que é o que existe no Brasil. Né? Aí a fertilidade, mas a fertilidade dentro desse sistema de produção a pasto, não é buscando a alimentação, buscando a precocinha, dando mais comida para ela, melhorando o ambiente, não. A gente quer uma precocidade sexual dentro da nossa realidade, a gente quer uma sequência, né, uma regularidade reprodutiva. Só te cortar, da e vaca. quanto tempo que é essa parte, hoje em dia, a parte da reprodução das matrizes? É a primeira vez que elas emprenham? Por quanto A gente põe a média, a gente assim? começa, a estação de monta começa, vamos dizer, em outubro, novembro. Em meados de setembro, a gente põe começa com as novilhas. Né? De um mês e meio a 2 meses antes, a gente põe as novilhas com os tourinhos da mesma idade, para fazer o teste de progênie. E retemos as fêmeas que emprenham mais cedo dentro da estação, as que emprenham mais cedo, e que dão registro. Então, nós fazemos isso há 40 anos. Então, com o tempo, a gente está trazendo para o rebanho a precocidade sexual dentro da nossa realidade, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado em termos de fertilidade, de precocidade sexual das novilhas. Já fiz teste de precocidade com 16, 17 meses, não foi ruim, mas o problema foi a reconcepção. Sim. A pasto. Não é dando comida, não, é a pasto. A reconcepção tiver um problema. Então não deixamos de ter, não faz prática, não é prática para o nosso sistema de Ganha aqui, seleção. mas perde lá na frente. No fundo, todas, foi interessante que elas sentiram muito, porque estavam amamentando bezerro, eram muito jovens ainda, e foi um ano bem seco. Então elas ficaram né, mais magras, por isso não reemprenharam, e os bezerros menores um pouco, dava para perceber. Mas era um grupo de manejo à parte, né? Não dava para comparar com os outros. Os bezerros de primíparas, um dos grupos de manejo é de primípara, para não misturar com a multípara, né? Você acha que tem que ter um acasalamento diferente para novilha e depois para vaca? Bom, novilha a gente tem que olhar muito o peso ao nascer, né? Porque ela é jovem, ainda mais agora com a precocinha, isso é mais importante ainda. E nós pesamos ao nascer desde 94, para vocês terem uma ideia. Então temos mais de 30 mil pesagens ao nascer na fazenda e a nota de corte para ficar lá. Se ele pesou 41 quilos ou mais, não fica na fazenda, macho principalmente. Porque o reprodutor tem muita responsabilidade nesse quesito aí também, né? Então o peso ao nascer é super importante para nós e a nota de corte. No nosso catálogo, por exemplo, que a gente vende os touros, está lá indicado o peso ao nascer, então a pessoa sabe, né, 48, 49, 45 quilos, está lá marcado, então a pessoa tem esse tipo de informação, mas para ficar para nós não pode ser isso. Né? E é uma condição seria a terceira opção, a segunda é fertilidade, né? Precocidade sexual, regularidade reprodutiva e longevidade. O Bonner falava, se as velhinhas estão te dando um bezerro todos os anos, ou dentro do teu padrão de fertilidade, fica com ela. Ela está aí porque ela é boa. Exatamente. Agora, com o tempo, ela vai ficar velha, vai dar um pouco menos de leite, o bezerro vai desmamar mais leve, mas geneticamente é um bezerro bom. Você vai pôr uma novilha no lugar, Você ainda não tem segurança que a você outra não sabe tem. o que é essa novilha. Essa novilha pode substituir uma vaca infértil, de ruim de leite, brava, né? Sim. Enfim, Mas é muito mais um descarte necessário do que por opção. Isso. A vaca que é um reloginho, vai parir, desmamar bezerro pesado todo ano, tem o seu papel dentro do plantel e não pode ser desprezado, Não igual pode, muita gente prega. O pessoal fala muito de intervalo entre gerações, eu não acho, eu acho que tem que fazer um trabalho de seleção bem feito. E hoje os índices, né, nos sumários, os índices genéticos, todos eles premiam a longevidade, que eles dão o nome de stayability, como maior ponderação dentro da fórmula é a longevidade, né? Então isso provou que é importante, economicamente importante, né? Então a gente preserva as vacas, a idade média do gado nosso lá é 8 anos, das vacas. O terceiro item do Bosman é a aptidão econômica. Aí vem essa parte, peso ao nascer, nós fazemos
pesagem aos 120 dias, 205 dias, então isso são características que vão muito mais para a mãe do que para o animal. Aí depois fazemos PGP a pasto de todos os machos que ficam na fazenda desde 1995. Nós somos das primeiras provas, quando a BCZ criou a PGP a pasto, a gente foi dos primeiros a aderir e somos o maior participante em PGP a pasto da BCZ. Para mim foi uma lição, né, de organização. O pessoal que pode não estar conhecendo, o que seria essa PGP a pasto, se puder explicar para eles. Eu falo assim, para mim foi a melhor ferramenta que a BCZ nos deu nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Seriam provas de ganho de peso a pasto, né? Então os animais são desmamados, eles têm que ter uma idade mínima e uma idade máxima, e ficam 10 meses juntos, são 294 dias, 70 dias de adaptação e 224 dias de prova, mas praticamente um ano. Então você pega um período de seca e um período de águas. Isso aí simula muito a condição ambiental que os animais vão ser criados, né? E vão ter que produzir. O fato de ser longa é muito importante no nosso ponto de vista, porque você não está pegando uma fase do ano, né, que está chovendo mais, ou uma fase do ano que está mais seco. Você está pegando a realidade uma mesmo. previsibilidade maior, não Isso. dá um recorte que pode ter sido alguma alteração assim, que não foi algo comum de acontecer, que dá um dado errado, né? Exatamente. Eles estando juntos, né? Isso nos ensinou muito a fazer os grupos de manejo, né? As provas de ganho de peso têm que estar juntas o tempo todo, esses 294 dias, o tempo todo juntos. Eu posso ter duas provas no mesmo pasto, mas eu não posso cortar a mesma prova e colocar em pastos diferentes, não pode. Uma prova ela pode mudar no pasto, na fazenda, né? Em vários pastos, mas sempre juntas. E uma prova não compara com a outra. A gente nem quer isso aí. Então nós realizamos 8 provas de ganho de peso simultâneas. Simultâneas assim, são em 2 baterias de 4 por causa da idade dos animais, né? São 2 baterias de 4 provas, totalizando 8. Cada uma tem o seu cronograma de pesagem e avaliação, né? De acordo com a idade. E a gente procura fazer essas pesagens na idade média de cada lote. Entendeu? Para o desvio ser igual tanto para o mais velho quanto para o mais novo, tá? Você não está beneficiando o mais velho nem o mais novo. O desvio é o mesmo para os dois. Você está fazendo uma coisa um pouco mais neutra, né? Mais correta. E nos alertou muito a importância da formação dos grupos de manejo, foi a PGP a pasto. E ela não atrapalha nada na fazenda, nada. Eu chamo a PGP a pasto de uma recria organizada. É a recria que você faz, você sabe quem está com quem e, se possível, onde. Mas quem está com quem é super importante, né? Então ponto, foi legal. Você comentou muito dessa questão das medições internas que vocês fazem do plantel, que vocês colocam à disposição dos clientes que vão estar comprando a genética de vocês. Como que é feita a divulgação desses estudos que vocês fazem? É algo que é divulgado, por exemplo, no catálogo dos leilões que vocês realizam? Ou como que é feita toda essa divulgação do trabalho de seleção, especificamente assim, para os indivíduos? Ô, Léo, a gente coleta em torno de 20 mil informações todos os anos na fazenda, isso desde a década de 80, né? Então, a quantidade de informações é muito grande. Não dá. Você tem que apresentar a coisa de forma sucinta, né? Principalmente num leilão. No catálogo nosso, a gente põe a parte assim de genética, genealogia, né? O animal, pai e mãe. Aí eu ponho o desempenho individual, que cada um foi ao longo da vida. Mas tudo relativo. Eu gosto muito de trabalhar com índice. Por exemplo, a média de determinado lote, determinado grupo de manejo, a média é 100. Aí eu vejo que cada animal teve em relação à média do grupo dele e coloco em porcentagem. Então, 110 é 10% acima da média, 95 é 5% abaixo e assim sucessivamente. A gente indica isso no catálogo que a gente chama de desempenho individual. O que ele foi ao longo da vida dele. Nas fêmeas também, né, do indivíduo. E depois a gente põe a avaliação genética. Aí são as DEPs. A gente prioriza o nosso sumário interno, porque é mais consistente no nosso ponto de vista, mas mencionamos o MGT, o índice ABCZ, né, numa coluna só, não discriminado por características. As características a gente prefere discriminar do nosso sumário. E temos feito esse tipo de divulgação sucinta, mas relativamente abrangente, né? Pensando no público que compra a genética de vocês, vocês têm um foco pela disponibilização disso via venda de sêmen
via touro, e como que é a questão de recompra lá na fazenda, assim, vocês vendem, são criatórios que normalmente eles gostam de ter sempre a disponibilidade da linhagem Legruber para estar utilizando, ou é uma compra mais esporádica para estar tendo essa heterose pontual no projeto? Só complementando a pergunta anterior, porque eu acho que tem um item interessante que o nosso sumário contempla, né? Além de peso ao nascer, que eu acho que é o único que mostra peso ao nascer, nunca vi outros. Mas a gente tem um item lá, a gente vende basicamente touros. Mas qual que é o lado feminino do touro? Além da... ele não mostra, né? Quer dizer, você está olhando o macho, o lado feminino dele é a mãe, tá certo? Então, eu coloco lá com a informação da mãe, idade e número de crias que ela teve. Isso aí dá uma ideia da longevidade dela e da fertilidade. E assim, por exemplo, 10, 7. Ela tem 10 anos, deu 7 crias na fazenda. E é fácil, essa vaca falhou 1 ano. Ela pare com 3, depois vai até 10 anos, ela falhou 1 ano. Você pode fazer essa conta. Então, se a subtração de idade menos o número de crias, se for igual a 2, nunca falhou. Parindo com 3 anos. Se for igual a 3, ela falhou 1 ano. Com a 4, falhou 2 anos, etc. Então a gente faz indica isso aí, idade e número de crias, para o cliente nosso saber o lado feminino. E a DEP maternal da mãe também, que é a parte feminina de leite, que as filhas desse touro vão ter. Não está carregando. Então, essas informações, a gente tem um sumário publicado, não. Elaborado, né? Todos os anos pelo pessoal lá, pelo Zé Bento e a equipe lá de Pirassununga. Acho que por comodismo a gente nunca publicou, mas ele é disponível, se alguém quiser. Ele é, assim, improvisado, não é um sumário bonito e tal. Gosto muito de Excel, né? Mostrar tudo em Excel. Então tem a identificação de cada animal, as características, são 14 DEPs que a gente tem calculadas, né? Com o cálculo da DEP e o percentil. E a acurácia, se quiser saber também, mas tem um percentil de cada animal para cada característica também. A gente disponibiliza se a pessoa tiver interesse, sem problema nenhum. Tem que mostrar a realidade para as pessoas, claro, né? E o cara pode ver lá, para mim, peso de desmama tá bom, eu não quero leite, eu quero carcaça, por exemplo. A gente tem um item lá de conformação para corte, que a gente chama, que são observações visuais, cujas DEPs são calculadas também. A pessoa pode recorrer a isso aí se quiser. A gente dá as ferramentas, né? Uhum. A gente demorou muito para adotar. Hoje a gente tem um índice único. Porque todo mundo fala em índice, a gente falou, vamos fazer um índice aí. E é o único que eu saiba que contempla peso ao nascer e temperamento. Temperamento em torno do nosso índice. Uma ponderação mais baixa, claro. Uhum. Então, mas ela contempla o leite, a parte reprodutiva, né, com o perímetro escrotal, e a parte de peso. A parte de aprumos, racial, umbigo, vocês acabam medindo também ou não? A gente tem scores visuais para umbigo, porque como o gado nosso é muito corudo e a gente quer que seja, e nós queremos corrigir o umbigo sem perder o couro. Ele faz parte do conjunto, né? Sim, sim. Mas a gente quer corrigir o umbigo sem perder o couro. O pessoal fica um certo tempo sem ir na fazenda e ver o gado. Depois, quando vai, acha que melhorou bastante o umbigo do gado nosso. Antigamente era muito mais penduloso e mais comprido. E relaxado, né? Com o prolapso. Hoje melhorou bastante. Se o animal é muito ruim, nem vai para venda. Obedecendo sempre o que o Bosman falava. Você não pode vender para o teu cliente que você não usaria. Perfeito. A gente leva muito isso aí a limpo, né? Então vai para o corte. E o senhor tem a formação como agrônomo e falou bastante sobre a questão de manejo de grupos e... Tem mais perguntas, né, Bruno? Questão da comercialização dos touros, sêmen... Então, hoje a comercialização é feita basicamente por leilão, né? Antigamente não era, a gente vendia muito, lá em Brotas vendia muito na fazenda, mas eram mais compras regionais, assim, a vaca estava mais próxima. E não havia facilidade de leilões que tem hoje. Aí o pessoal se acomodou bastante, principalmente com o leilão transmitido pela televisão, né? Então a gente tem comercializado a maior parte dos animais via leilão. Mas se aparecer alguém que quiser comprar na fazenda, a gente vende também. Não tem problema nenhum. E esse ano, por exemplo, semana passada, fomos até Sinop, no Norte Show, e levamos 20 touros e vendemos 15. Então é uma alternativa também que está se
parecendo, né, que pode ser que seja interessante. Mas hoje é basicamente leilões. Por exemplo, o campeão da Mundo Novo, que hoje até é pai de um dos touros da bateria da CB Genetics, o Demolidor RFA. É um touro que vocês mandaram ele pra Central, ou a pessoa que foi lá comprou ele, que colocou na Central para estar fazendo a comercialização O de campeão ele foi um touro que foi vendido num leilão que a gente fazia junto, o Luciano da Matinha nos convidava, né? Então foi, acho que o último leilão que a gente teve junto com ele. O campeão participou e foi, acho que dos mais bem avaliados naquele evento. E nós vendemos metade dele, sabe? O pessoal lá de Goiânia que comprou. Fizeram uma sociedade e acabaram comprando ele. Depois eu vendi mais um pouquinho para um pessoal de Goiânia também. Mas enfim, a gente era o maior sócio do campeão. E aí ele foi para a ABS, né, coletar sêmen, coletou bastante sêmen. E foi importante e morreu um pouco cedo, né? Ele não deu nem para fazer muito estoque de sêmen dele e o sêmen está bem valorizado. E ele juntava duas coisas importantes, que ele juntava a beleza racial, principalmente por ser um Lengruber, e avaliação genética e desempenho genético, né? Então ele se encaixou muito bem, até nesses programas de seleção genética mais de produção, até o pessoal de pista tem utilizado um pouco também ele, uma certa sucesso, né? E sêmen, a gente tem um pouco de sêmen dos nossos principais touros lá, ou as centrais aí, algumas centrais contratam alguns touros nossos que eles têm disponibilizado também. Nós já tivemos mais touros em central, mas como veio essa viés muito de avaliação genética, top 01, e a gente não tem esse tipo de participação nos sumários públicos, a gente, vamos dizer, não está mais tão intensamente participante nas centrais de inseminação como foi antigamente. Mas ainda tem alguns touros indo bem até, vendendo bem. Agora sim, entrar nesse assunto, o senhor sendo um agrônomo, acho que uma parte muito importante pode ser a questão do manejo do gado dentro da fazenda, assim. O senhor falou bastante da questão dos grupos contemporâneos, dos grupos de manejo. Como é que funciona essa parte da agronomia, digamos assim, dentro da fazenda e o manejo das pastagens? Gustavo, o manejo de pasto, quando eu me formei, em 1972, vai fazer 53 anos atrás, 54 anos atrás, a discussão de manejo de pasto é a mesma de hoje. Até hoje nós não resolvemos isso aí. Pastoreio contínuo, pastoreio rotacionado. O fato é o seguinte, nós temos uma oferta sazonal de forragem, porque chove no verão e não chove no inverno. No norte também existe isso, só que eles falam o inverno lá é quando chove, né? Para nós aqui é quando não chove. Mas de qualquer forma o clima é estacional. Então o capim só cresce durante uma parte do ano. E o gado não, o gado está lá o ano todo, 365 dias ele está consumindo capim. Então o que a gente tem que ajustar a lotação, a oferta de capim. Mas essa oferta tem que ser, a lotação tem que ser ajustada para que, durante o período de crescimento, o capim cresça mais do que o gado consome. Aí entra no período no final das águas, né, começo da seca, você entra com a macega para o gado comer. Aí ele come, quando está terminando a macega, volta a chover de novo, aquilo lá rebrota. A realidade é essa, seja rotacionado, seja pastejo contínuo, seja ultra denso, seja com adubação ou sem adubação, com irrigação, sem irrigação. Irrigação você controla uma parte do déficit de capim, mas a realidade é essa. Então a gente fez alguns testes ainda no tempo de brotas, muito interessante, de adubação de pastagem de braquiária. Foi muito bacana, comparando testemunha com pasto adubado. E o pasto adubado dobrou a lotação, então aumentou o ganho de peso por hectare, que a nossa moeda é por hectare, não é por cabeça tanto não. Embora a testemunha lá fosse bem manejada, para não faltar capim, o ganho individual foi parecido, por cabeça. Como aumentou a lotação no pasto adubado, o ganho por hectare aumentou proporcionalmente, né? E isso durou 5 anos, foi muito interessante. Nos últimos 3 anos, se não me engano, nós estávamos com esse negócio de rotacionado contra contínuo, fizemos alguns tratamentos rotacionados, comparando com o contínuo, rotacionado adubado. Não mostrou diferença viável, não mostrou maior ganho de peso no rotacionado. Comparando, nós temos os 2 tratamentos juntos no mesmo ano, na mesma sessão. E hoje existe muito acho, né? Eu acho isso. Se fizesse, eram 4 piquetes. Se fizesse 8, nós fizemos 4.
Eu tenho como mostrar os 4. 8, se tem, vamos mostrar, né? O problema é esse aí. A gente tem que comparar na igualdade de condições. Então, o que eu acho é que lotação de pastagem que é a chave do negócio. E você tem que ter um gado que vá bem quando está chovendo e o capim está verde, ao teor de proteína mais alto, e que esteja adaptado a uma cega seca, com qualidade mais baixa, e você põe um pouquinho de ureia, né, o proteinado, mas ele tem, o volumoso dele é de baixa qualidade. Isso aí, o animal tem que ter essa característica na genética, na minha opinião. E é o que faz o diferencial do Brasil, que torna a gente super competitivo e em grande escala, né? Agora eu queria saber do senhor, do outro lado, digamos assim, de posicionamento, antes agora estava falando como pecuarista, e agora eu queria saber sobre uma pessoa que representa a BCZ como diretor técnico. Essa nova gestão, Nova gestão agora começou agora do Dr. Arnaldo, agora de 26 até 28. Então, como é que está sendo essa nova gestão? O que vocês têm pela frente? O que o senhor acha que dá para evoluir? Principais projetos assim, de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Para essa gestão e qual que são... A BCZ ela já tem uma rotina, né? Protocolos, né, de atuação que não pode mexer muito, né? Mas, por exemplo, isso eu já comentei com o Dr. Arnaldo, com o Dr. Josaquian, a Gleida, com a equipe lá que está envolvida na diretoria técnica, da gente tratar um pouco melhor a qualidade da informação, que é fácil de fazer, não é difícil, você tem que ter critério e tem que fazer. Para que a expressão da DEP seja mais confiável também. Levando sempre em conta o que o Bergman, já vi ele falar, professor Bergman lá da UFMG, ele falava, olha, o modelo animal ele vai fazer conta. Se entrar lixo, vai sair lixo. Mas ele faz conta. Então, é importante, em vez de entrar lixo, que entre coisa boa para sair resultados confiáveis, né? Isso é muito importante. E ela tem assessoria de uma pessoa que eu não conheço, Guilherme Souza, se não me engano, dos Estados Unidos. Acho que Wisconsin. Parece que ele é papa nesse negócio aí. E ele está muito envolvido na interação genótipo-ambiente. Então, quero ouvir ele bastante, porque isso é fundamental para o nosso sistema de produção. Seria uma forma de você conseguir ter uma forma de adaptar a informação expressa dentro desse índice para a realidade, para fazer esse ajuste? Seria mais ou menos isso? Como é que nós vamos corrigir essa disparidade que existe de um ambiente para outro, né? Como a gente falou, as nossas, na Mundo Novo, né? Os nossos fenótipos são aquém do desejado. O pessoal pode falar, mas peso de desmama aí de 200 quilos, 195, eu tenho muito mais que Mas isso. me dá a condição que esse pessoal tá fazendo a super precocinha para ver como que o meu gado vai responder, né? Pois é. Tem que mostrar que é bom naquela condição, né? Que o fato dele estar mais modesto E a questão da é puramente rentabilidade, ambiental. né? Muitas vezes o seu com um custo muito, muito baixo pode fazer mais sentido na sua conta do que o outro gastando mais. E produzir algo mais com maior peso, mas quanto que custou para produzir Uma esse margem peso? maior, né? Produtividade, é bonito falar de produtividade, né? Mas eu gosto de falar mais de lucro. Exatamente. Lucratividade, isso às vezes é mais importante do que produtividade em si. Não dá um discurso tão legal, uma palestra muito legal, mas enche mais o bolso Ah, você não sei, ter esse podcast está lucratividade. sendo bom. E mais do que lucro, acho que é questão de margem, porque a margem te protege no período onde você Tem alguns problemas. onde você tem uma variação abaixo do preço, mas como o seu custo tem uma gordura maior, você Sofre consegue, menos. você sofre menos, assim, menos Mas na volátil, fazenda nesse eu olho caso. muito caixa, sabe? Porque como a gente paga à vista e pior que vende a prazo, né? Hoje em dia o Exatamente. leilão tem que vender a É prazo. o Mas eu fluxo de tenho que caixa, ter. não é a DRE, né? A linha de resultado, porque a linha de resultado você vai contabilizar O valor faturado. o valor a receber. Nada. No fluxo de caixa operacional você vai conseguir pegar Entrou, só tá o lá, que né? entrou. Se eu É vou isso receber mesmo. para frente é outra coisa. Exatamente. E se eu levei calote, também tá lá. Que Faz acontece. parte do negócio. Aliás, PDD. hoje em dia tá bem pior do que no passado nessa parte. Mas o caixa eu acho legal, porque a gente não deve nada, a gente está com o banco zerado. Então o caixa é muito realista lá no caso da fazenda. Eu pego assim, eu tenho o que eu tenho em caixa, mais o que eu tenho a receber, né? No balanço patrimonial, quando você Vai receber. receber.
e divido pelo custeio da fazenda mensal. Vejo quantos meses eu vou sobreviver sem vender nada, vamos dizer. Só com o que eu já tenho em caixa e que eu tenho para receber. Eu acho que é um número legal isso aí. Isso é importante. E é simples de fazer, mas é importante. E custo de produção a gente tem que ficar em cima, porque gastar dinheiro em fazenda é muito fácil. Muito fácil. É muito imobilizado, né? E eu agora também queria fazer uma pergunta que o senhor pode responder tanto como diretor da ABCZ e defende o pecuarista como um todo e também como um pecuarista, sabe, atuante. Mas a questão das 30 parcelas, que a gente sabe que é um tema muito polêmico, o senhor é a favor dessas 30 parcelas ou tem que tentar ter um movimento mais curto, ou lá vocês já fazem uma venda em menos parcelas, ou essas Gustavo, acho que nós, talvez dos únicos que não fazem 30 parcelas somos nós. Nós fazemos em 14. Duas e 10? Duas e 10. Eu gostaria de fazer 3 parcelas, 4, máximo 5, mas o mercado está muito atuante nisso aí. O problema das parcelas tem o argumento de que o comprador ele liga muito mais, ele se importa muito mais com o valor da parcela do que com o valor final. O brasileiro se importa muito. Isso quer dizer que ele gosta de pagar juros, né? Porque os juros é alto. Né? Por exemplo, 14 parcelas acaba virando 12. Vamos simplificar um ano. 30 parcelas acaba virando 24. Né? 2 anos. Então, de um ano para 2 anos, o pessoal fala, no mínimo você vai vender mais, valorizar mais 30% Selic, no teu gado. Em tese deveria ser a taxa Selic mais algum prêmio, né, por ano. Se for 30%, que é o mínimo que eles falam, seria 30% ao ano. É um juro bem alto, né, para o cara pagar. Se não for mais, né? Às vezes eles falam, não, ele paga R$1.000 de parcela em 14 ou R$1.000 de parcela em 30 parcelas. Então, aí o juro é de 100%. Considerando que uma é um ano, a outra é 2 anos. Isso é o que eu acho, né? Mas se puder... Porque a nossa compra é à vista. Nós não compramos em 20 parcelas, 14 no nosso caso. E nessa relação com os clientes eles acabam reclamando um pouco disso, fazendo comparação com outros plantéis que vendem a 30 parcelas. A gente ouve bastante. Eles falam assim. Se bem que quando o cara dá lance, ele já sabe que é 14, né? Porque a gente é dos únicos. Então, se ele pega o telefone para ligar, ele já sabe que o negócio é... E eu peço para o leiloeiro toda hora falar, né? Não falar o valor da parcela, mas falar o valor do animal também. É importante isso aí. Porque senão fica aquela ideia na casa. Se fosse em 30 ia ser tanto, mas vocês estão comprando por tanto, que seria praticamente metade ou menos da metade, né? Mas o mercado está sendo assim. Mas tem que tentar dar uma educada, né? Porque é algo que beneficia o produtor e na verdade está dificultando um pouco o negócio como um todo, né? Porque a gente sabe que a inadimplência ela acontece quando você aumenta a quantidade, a chance de ter a inadimplência quando você tem mais parcelas. Você sabe que o fluxo da pessoa receber dificulta, então o negócio começa a ficar mais complicado quando você tem um alongamento dessas parcelas, né? Então tem que ter pelo menos na nossa visão, um movimento do mercado para tentar pelo menos ter uma redução, né? E eu acho que até de um leilão para o outro ele já terminou de pagar. Então ele pode licitar no leilão seguinte, que é um ano, né? Sem problema, não vai acumulando, ele se sente melhor e tudo isso. Eu acho que é muito mais prático. O pessoal fala, não, vocês que estão certos, tem que fazer em 14 mesmo. Outros vendedores. Vão fazer também. É fácil, cada um decide, né? Tá difícil. Agregar mais gente, mas se todo mundo fizer, eu acho que a coisa tem um rumo diferente, né? E outra coisa que a gente tem que arcar é o frete, né? O frete virou Né? Faz parte do Ficou negócio. de praxe, frete você não vende, né? Não. E hoje vocês vendem touro para quais lugares do Brasil, assim, que vocês dão frete grátis? A gente tem atuado muito no Mato Grosso e Pará. Muito. Rondônia a gente estava, mas depois fechou, né? Então nós estamos querendo retomar a Rondônia também. Alguns rebanhos conhecidos em Rondônia compraram bastante genética nossa. E um frete para Rondônia sai mais ou menos quanto, assim? Olha, eu estava fazendo a conta hoje mesmo, nós fizemos uma conta, acho que no leilão passado, leilão com bastante animais, frete geral, tudo, quase R$1.800 Por animal. É bastante coisa. A gente vende muito para Roraima, por exemplo. Roraima. Mas daí a gente não paga até lá. A gente põe o animal até Humaitá, no Amazonas, e depois entra num caminhão deles e antes ia de balsa, né? Agora vai por terra. Mas senão era muito mais caro, né?
Até Santarém a gente já está entregando. A vacada lá já está indo para esse nortão aí, né? Nós temos que, infelizmente, a genética tem que ir junto, né? Mas eu acho que o frete é caro. Mas às vezes tem um cara que gostaria de dar o lance em um animal, ele começa a dar lance. E ele não daria, eu não vou comprar um touro, como é que eu vou trazer para cá? Então ele dá. Isso ajuda, eu acho, na valorização dos animais. Né? Mais gente está entrando Com certeza, mais gente e disputando. licitando, e disputando. Enfim. Agora, o Brasil é grande, o frete pesa muito. Mas vamos baixar mais o custo de produção para poder arcar com isso aí. Exato. Aí, né? É isso mesmo. Eu acho que bem interessante, assim, como que vocês selecionam a base desses touros que vocês vão estar ofertando e se vocês vendem também as fêmeas. Eu queria falar assim, o papel da fêmea na pecuária nossa é fundamental. O meu pai chamava assim, o pecuarista brasileiro é muito machista, só fala de touro. Se não fosse a vaca Nelore, vou falar de Nelore, que é o que a gente está mais acostumado, né, e é o predominante, né? Se não fosse a vaca Nelore, a gente não teria tido essa expansão que o zebu teve no Brasil, que não tem nada parecido no mundo, não existe, né? De, sei lá, 3, 4, 5 mil cabeças que vieram da Índia, nós temos cento e tantos milhões hoje, né? Isso em pouco mais de 100 anos. E se você colocar os índices zootécnicos, né? Provavelmente foi utilizada a vaca taurina que havia aqui, usou um pouco, depois voltou para o zebu, enfim, fez uma salada, mas de qualquer forma a expansão do Nelore foi muito grande, né? Do zebu foi muito grande no Brasil. E se não fosse a vaca, o bezerro nascer pequeno, ele ter vigor, né? E levantar logo. Amamentar direitinho, sem excesso de leite para não dar diarreia e... Ela cuida do bezerro feito não sei o quê. Ele tem vigor, né? A gente dá até um score de vigor, quem dá é o vaqueiro. Se ele levantou rápido, já está em volta dela, tudo. E ela cuidar do bezerro, que nem você está falando, é fundamental. E outra, ela tem ubre pequeno e teta fina. Isso aí que deu para o Nelore esse start, né? E essa evolução que ele teve pelo Brasil afora. É fundamental isso. A gente vê em alguns casos assim umas vacas que a teta parece aquela do Brasil, que não sei como que o bezerro vai conseguir mamar direito. Não ama. Algumas raças tiveram limitações de evolução, essas mais leiteiras, por causa da grossura da teta. O bezerro não consegue pegar ela, né? E a Nelore, ela tem a teta pequena. Teve uma época lá em casa, a gente ficava olhando muito leite e tal, habilidade materna, essas coisas, começou a dar um pouco de vaca mamuda, que a gente chama, né? Aí começamos a eliminar, e foi facinho de controlar, acabou esse problema aí, sabe? Mas a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a grande qualidade da vaca é a teta pequena e o ubre pequeno, que nem você falou, né? O ubre não dá mamite, não dá problema nenhum, ela não fere, não fica ferida, nada. E ela produz leite. Você olha um bezerro, você está desmamando um bezerro de quase 300 quilos, 200 e tantos quilos, só mamando na mãe. E ele mama mais vezes do que um taurino, por exemplo. O tempo, parece que isso aí já tem pesquisa, o tempo de amamentação por dia é o mesmo. Mas ele vai mais vezes na mãe do que o taurino. E eu acho que isso, inclusive, ajuda até nessa interação mãe-filho. E no vigor do bezerro também, né? Vigor do bezerro, ela cuida bem do bezerro, ele não sai de perto. É que nem potrinho, não sai perto da égua, né? Então, acho que isso... Que, consequentemente, é mais seguro pro bezerro, né? Então... Claro, ele se sente melhor. Uma coisa que acontece muito na fazenda, e a gente tirou essa observação e usou isso para desmama, é creche. É muito comum, como a gente tem esses lotes de 30 espalhados pela fazenda, né? 30 vacas paridas. É muito comum, em determinado horário, os bezerros ficam todos juntos e uma vaca cuidando. Eles que resolvem fazer isso aí. Fazem porque é mais benéfico para eles, se sentem melhor assim. E as outras vacas vão comer. Quando a gente chega perto ou tem alguma coisa, elas se comunicam, aí a vacada vem. Agora uma pergunta, assim, uma curiosidade minha mesmo. Você comentou que vocês fazem o índice de temperamento dos animais. Você acha que tem alguma correlação entre mães melhores e um temperamento mais bravio ou não? Eu acho que sim, viu? Porque, em geral, a vaca E qual que é o mansa, equilíbrio, ela fica certo? mais perto do bezerro. Eu precisaria, talvez, fazer uma correlação de temperamento com o peso de desmama do bezerro, né? Ou com habilidade materna, alguma coisa assim, para poder tirar essa conclusão. A gente faz avaliação de temperamento desde a década de 90 lá. Tem, acho que mais de 18 mil avaliações de temperamento. Sempre usando a mesma técnica, que é distância de fuga. Ver que distância ela deixa o avaliador chegar perto, uma por uma, um animal por animal.
Eu acho que temperamento pressupõe presença humana. Você não sabe se o animal é bravo se você não está perto dela. Se ela está no pasto, você não tem essa noção, né? Então, distância de fuga eu acho que é bem realista. E a gente usa sempre essa técnica, quer dizer, as informações de temperamento nossas são bem consistentes, eu acho. Temos DEP calculada, tudo. E a herdabilidade é alta. Você olha na literatura, acho que é ponto 17, mas na prática eu acho que é mais. É mais. O animal manso, ele dá filhos mansos. E o bravo dá filhos bravos. E eu acho que falando da fêmea também, hoje a gente acaba vendo muitos animais meio machorrão, digamos assim, sabe? O pessoal olha muito pra carcaça, mas muitas vezes vem uma paleta um pouco mais pesada, coisa que a gente sabe que pode Dificuldade dificultar no no parto. parto, né? Por conta do animal crescer. Isso é uma um coisa assim que estilo me preocupa equino. um pouquinho, que o pessoal comenta que o gado melhorou muito de carcaça, né? Não é mais aquele folha de papel que a gente fala, né? Que ele é fino, é fácil de passar na cervix da vaca, né? Ele está ficando mais grosso, com arqueamento de costela, coxa mais grossa e tudo isso. Se algum dia isso vai causar problema de parto, que não vai ser peso ao nascer, que isso a gente está controlando. Mas ele tem A maior amplitude, morfologia, mais largura, se ele tudo vai conseguir. Não sei se os pesquisadores poderiam ajudar a gente, mas é importante você ter carcaça também, né? E ter parto normal. Até hoje não tem problema. O Daniel está lá desde 2009, o nosso veterinário. Ele nunca fez um parto assistido lá. Uma cesariana, nunca fez na fazenda. Dá problema? Dá. Mas aí é bezerro que não está na posição correta na hora de nascer, né? O pescoço virado para trás, isso dá. Mas aí ele tenta ajeitar e puxar. Mas precisar fazer cesariana porque é grande e está entalado, nunca teve problema assim, não. E qual que você falou, mas provavelmente deve ser muito pequeno esses problemas de partos assim, eles são realmente muito pequenos comparado à média nacional, e vocês acreditam que esse foco de ter o bezerro nascendo realmente bem pequeno influencia quanto isso, e você acha que o pecuarista ele tem que atentar, porque o pessoal fala que muitas vezes, tá, beleza, o animal, o bezerro nasce um pouco maior e depois ele fica mais pesadão, só que além de feriar a vaca, pode ser que ele fique um pouco mais molengão, né? O pessoal comenta. Olha, o vigor, por exemplo, que é o vaqueiro que dá, ele dá três, nota 1, 2 e 3. Para nós lá tudo vamos dizer, 1 é o pior e 3, então, ou 5 é o melhor. Então, vigor 2 ou 1 é animal muito pesado ou animal muito leve. Aí ele é molengão, que nem você estava falando. E o muito leve, coitado, talvez esteja prematuro, qualquer coisa assim. Não está preparado ainda para começar a caminhar e beber leite, né? E acompanhar a mãe, nada disso. Então, dizer com até 38 quilos, 39 é normal. Não é a nossa média está bem menos que isso. Mas acima de 41 não fica na fazenda. Não fica. Pensando em seleção, a gente vê que o plantel da Mundo Novo, ele tem uma identidade muito clara. Mas dentro do Brasil a gente vê outros selecionadores assim com décadas de experiência, de criatório, e que tem alguns outros focos de seleção que são válidos também, mas com outros objetivos. Tem algum plantel assim que você identifica como com uma identidade assim que você acha que pode ser interessante, e principalmente tem alguma linhagem que você vê que casa bastante nessa heterose, onde os touros da Lemgruber vão bem em matrizes com certa identidade, assim, com certo perfil? Olha, poucos. Eu conheço acho que um trabalho só que trabalha em consanguinidade, né? Que é lá do Zé Rocha Cavalcante, do IRCA, já há bastante tempo. E o Paulo Machado também, do OM lá na Bahia, também trabalha fechado. O seu Joãozito trabalhava fechado lá na Bahia também. Joãozito Andrade. Joãozito Andrade, ele era muito amigo nosso. E teve uma época que eu estava em dúvida, continua, não continua, abre um pouco, depois fecha, o que eu faço? Aí eu estava lá pro lado da Bahia, eu liguei para ele, fui lá me aconselhar com o seu Joãozito, que era o único exemplo que eu conhecia, né, de consanguinidade em Nelore, né? E ele falou, não, se eu precisar ter a vaca A com o touro B, der aquele tipo de animal que eu tenho na cabeça, ele tinha um animal ideal na cabeça, ele tinha. Eu cruzo, eu ponho os dois, pode ser pai com filha, irmão com irmã, primo com prima, o que for. Não tem problema nenhum. Eu não faço acasalamento
evita o acasalamento por parentesco, não. Então, isso deu um alento para a gente. Talvez o Nelore seja diferente dos outros, porque a gente não tem tido mais problema. Às vezes a gente pode ter algum problema de fertilidade, né? A consanguinidade pode afetar um pouquinho os índices de fertilidade, mas fertilidade no Brasil é complicada, né? Primeiro, o pessoal esconde o jogo. Segundo, ela é muito influenciada pelo ambiente. E o tipo de estação de monta, né? A nossa estação de monta é 3 meses. Então, não pode ser tão rígido quanto alguém que tem 4 meses ou que faz uma estação que eles falam desencontrada, né? Faz um tipo repasse. E por ser consanguíneo, por ser só a passe e por ter a estação de monta mais curta, a gente não descarta todas as vazias. Não descarta. Se ela. Vocês têm pelo menos mais um ano? Como é que funciona? A gente tem assim, um padrão mínimo, não é média, é mínimo. Qualquer período de 3 anos que você vê da vaca, na ficha dela, ela tem que ter te dado 2 crias. Entendeu? Por exemplo, solteira vazia, ela é solteira o ano passado e deu vazia agora, não quero nem ver. Essa vai embora. Essa vai bonita e ela tá gorda já, ela já vai. Vai pro gancho. Vai pro abate mesmo. Aí se ela falhou, emprenhou e falhou de novo, essa sai também. Então, ela pode ter falha em cada 3 anos, pode ter uma falha. Isso a gente dá essa chance para ela pelo sistema que a gente está utilizando, né? De só a pasto, trabalhar com o rebanho fechado e ter um período curto de monta. E um último assunto, acho que voltando no que você comentou, esse papel agora como diretor técnico da ABCZ, acho que nunca foi um foco do criatório de vocês a questão da pista de julgamento, mas para a associação como um todo, como uma forma de vitrine dos trabalhos de seleção, assim, até para outros países que acabam se reunindo aqui em Uberaba, e daí também a questão da expogenética, que tem esse foco de melhoramento genético assim massificado. Qual que você acha que é a importância e como que você acha que, por exemplo, a pista de julgamento pode se aproximar do campo, da realidade brasileira como um todo? Você acha que existe algum ângulo para estar fazendo esse direcionamento de trabalho? Como que a BCZ pode estar ajudando, fomentando e dando um direcionamento junto aos criadores, prestando esse Pois é, uma suporte? pergunta, falei para fazer só pergunta fácil para a gente, né? Essa é capciosa. Eu não acho que está próximo, eu acho que estão distantes, né? Os dois mercados. É um mercado que existe, não adianta falar que não existe o mercado de pista, porque existe, e é muito ativo e é muito valorizado, mas ele está distante da realidade nossa, que é a braquiária. E a fêmea, né? Ela vai ter que pagar o pato, porque as melhores áreas das fazendas vão virar lavoura, né? Então a fêmea vai para. A gente fala assim, agora ela vai para o brejo mesmo, né? Quer dizer, ela vai para as piores partes da fazenda, vai lá para o nortão, onde não planta lavoura. E a recria e a engorda podem participar, né, da integração lavoura-pecuária, a vaca vai ser difícil, ou de confinamentos. Então, uma boa parte da vida do animal, a fêmea vai passar a vida inteira no pasto, né? E uma boa parte do macho também. Então não pode haver muito distanciamento entre a seleção e a realidade do pasto, né? E o mercado de pista, ele é um mercado estanque que existe, ele é ativo, mas está distante da realidade nossa, né? Mas, assim, pega, por exemplo, não sei quanto que o senhor acompanhou, por exemplo, uma vaca que foi tetra grande campeã, uma Carina Fife Ducado, uma vaca que emprenhou cedo, pariu cedo, aprumos perfeitos, um frame médio. O que essa vaca precisa mais para ser um animal modelo e que seus filhos, lógico, ela não vai ser um animal que vai para o pasto até pela condição que ela foi exposta durante toda a vida, mas o que impede, por exemplo, os seus filhos estarem gerando descendentes que trazem uma consistência e uma morfologia que é o tamanho ideal, assim, com fertilidade, com
Assim, o pacote completo mesmo. Será que eles vão estar adaptados ao pasto? Porque, no fundo, alguém vai ter que ir para o pasto, né? Esse mercado fica ao redor, né, das exposições uma certa quantidade de animais, é limitado. Uma parte vai ter que ir para o pasto. A minha dúvida é essa aí. O animal, vamos dizer, nas primeiras gerações, ele até pode ter a genética de pasto, mas está sendo tratado, então, se voltar para o pasto, pode sentir, mas ele não, ele já tem a genética do pasto. O problema é que, com o passar das gerações, esses animais não estão vendo pasto mais. Quer dizer, o DNA está sendo pareado, né, pelo processo de seleção, para aquela condição ambiental que eles estão sendo submetidos. Então, está virando uma coisa genética, do nosso ponto de vista. E um manejo mais sofisticado, né, com alimentação mais abundante. Então, mas é um mercado que existe, a gente tem que respeitar. Não é o que eu pessoalmente participo, mas existe e a gente tem que respeitar. Agora partindo para o quadro final de perguntas da CB Genetics, um oferecimento. Gente, tá presenciando na sua casa, entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Tem todos os Brahma, Angus, Cimental, Nelore. A gente já comentou, vocês já estão ligados, vocês sabem como é que funciona. Entra aqui pelo QR Code, entra em contato com a gente, pede para a bateria dos touros e utiliza o cupom PODPAC10 para 10% de desconto, não perde tempo. Senhor Eduardo, muito simples, perguntas que a gente faz, o senhor tiver na cabeça, responde, pode ser? Vamos lá, sendo fácil é melhor. Um conselho pro senhor Eduardo de 40 anos atrás. Mexe com gado que vale a pena. Se o senhor Eduardo de 40 anos atrás estivesse assistindo esse podcast agora e vendo o senhor Eduardo de agora, o que ele te diria? Continue tentando melhorar o Nelore, né? Fazendo o que gosta. Isso eu acho que é muito importante. A vida da gente não é só dinheiro. Claro que a gente tem que ter uma atividade econômica viável. Claro. Mas fazer o que gosta é fundamental até para bem-estar próprio e para a longevidade da gente, da pessoa, né? Qual foi a maior alegria que você teve no mundo da pecuária? Rapaz, agora é complicado, hein? Acho que eu não tem uma alegria, sabe? Se acordar, andar na fazenda, eu fico praticamente o tempo todo na fazenda, andar, ver bezerro com vaca, a vaca cuidando, lambendo bezerro perto dela, não tem preço que pague isso. Isso é muito bom. Melhor conselho que já recebeu? Seja sério. Faça a coisa bem feita. Família. Fundamental. Deus. Está ao redor da gente, sabe? Está ao redor da gente, sim. Eu não sou devoto de Deus, mas a gente percebe nas coisas que acontecem ao nosso redor que ele está por aí. Um animal de pouca mídia, assim, que não foi tão estourado, mas que pro senhor teve algum carinho especial, pode ser um macho. Jamanta. Por quê? Jamanta. O Jamanta é o touro que mais vendeu sêmen, ele ganhou a palheta de ouro. Ó. Vendeu acho que mais de 300 mil doses. E você vê muito poucos animais em pista ou registrados, filhos de Jamanta. Ele foi para o mercado mais comercial mesmo, né, nessa venda. E é um touro muito bom. Ele dá uma tranquilidade, puro da linhagem, né, fechado. E ele, mesmo dentro do nosso rebanho, teve o seu tempo muito importante. Teve sim. Bom para macho, bom para fêmea, bom para temperamento, bom para carcaça. Não é o ideal, porque o ideal a gente tem que buscar, né? Mas chegou perto. Se tivesse que começar um plantel agora do zero, tivesse que escolher um macho e uma fêmea, quais seriam? Rapaz, eu acho que o macho seria talvez o Rambo e a fêmea uma filha do Cachimbo. O Cachimbo é filha do 16. Femeiro, fantástico. Muito bom. E se tivesse que descrever o senhor Eduardo em uma palavra, qual seria? Não sei, feliz. Talvez seja isso. Feliz fazendo o que gosta. Por fim, se puder dar um conselho para a nova geração de pecuaristas que estão querendo desenvolver um trabalho sério, melhorar a pecuária em escala nacional, que conselho você daria? Deixa eu olhar aqui para a câmera. Trabalhar com afinco, né? Acreditar no que faz, olhar para frente, ver se o que está fazendo, se tem futuro, se tem aplicação, se vai ser útil para o setor e se vai dar longevidade econômica para você, né? Para quem está participando disso.
Muito obrigado, Sr. Eduardo. A gente gostaria de agradecer com um boné do Podpack. Até a A camiseta. camiseta também. Essa aqui eu acho que é uma das camisas da Vista Obrigado, Podpack. muito bacana as mensagens de vocês aqui. Se puder mostrar aqui pro público. Claro. A gente confia no Nelore, né, senhor? In Nelore we trust. Olha aqui, ó. Isso é uma grande verdade. Eu acho que para quem vive de pecuária tem que levar essa frase muito a sério, né? In Nelore we trust. Se você não acreditar no Nelore, quem trabalha com Nelore, claro, fica meio contrariado, né? Você trabalhar com um negócio que não acredita é muito complicado. Com certeza. Tem que começar a ter criatividade para inventar desculpa. É um boné do Podpack, pode escolher a cor Opa, que o senhor preferir. a cor. É. Eu gosto do verde, que é meio parecido com o nosso padrão lá. Legal. Também o boné da VRGen, Gente, empresa parceira bacana. nossa. Não, a gente Sempre acreditou desde o já começo. usou bastante serviço deles. E vamos em frente, né? Com certeza. Com certeza. Vamos tocando Só aí, o fazer um começo. Nelore cada vez melhor. Uma Da pecuária- fartura na mesa, primeiro dos brasileiros, depois de chinês, né? E europeu, Quem pagar mais. americano, quem pagar mais. Muito né? obrigado, Quiser carne senhor boa. Eduardo. Grande Um abraço prazer. para vocês, obrigado. Sucesso para vocês. Continuem desse jeito, é super importante a gente dar essa mensagem, né, para quem quiser assistir, focada, né, e realista. Isso é super importante. Parabéns para vocês também. E um abraço no seu pai. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Léo, mais uma semana. Muito obrigado. Gente, vocês sabem de prática como é que funciona. Toda semana, episódio novo. Todas as segundas-feiras a gente solta no Spotify, no YouTube. Os cortes ao longo da semana, tanto no Instagram quanto no nosso TikTok, no YouTube Shorts. Todas as quintas-feiras ao meio-dia a gente solta em TV aberta no canal do Criador as entrevistas completas, também no Lance Rural e também no canal do Criador no YouTube. Então, vocês realmente não vão ter como escapar da gente, escapar de ver um pouco do Podpack, dessas informações de qualidade. Curte, compartilha, comenta. Muito obrigado, Deus abençoe e até a boa. Até a próxima semana. Você pegar uma fêmea que tá num trato gigantesco para poder chegar numa nacional disputando com as maiores fazendas do Brasil, que tem estruturas maravilhosas, que tem que estar prenha ou parida ou com aprumos perfeitos, sem perder a beleza e com ganho de peso altíssimo, gente, não existe desafio maior. Não existe. E as pessoas às vezes não entendem. Por isso que as vacas chegam a patamares de valores muito altos. Por quê? Porque aquelas vacas são formas para repetibilidade. A gente tem que multiplicar o que é bom. Hoje a Leão Assessoria, ela tem uma grande vantagem, falando para mim. Ela assessora os amigos. Começou com os piauienses, hoje eu tenho clientes no Brasil todo, graças a Deus. Tem aumentado muito, mas eu sempre digo, olha, eu sou seu amigo, eu sempre vou olhar para você de uma forma diferente. E o que eu não souber, porque ninguém sabe de tudo, eu vou estudar e vou atrás para lhe ajudar. E a gente tem conseguido grandes êxitos. Consigo idealizar no animal a perfeição, o mais perto da perfeição possível. Um animal de frame moderado, um animal tem que ser bonito, tem que ter ossatura para aguentar aquele desenvolvimento que a gente vai impor a ele, né? Porque não deixa de ser um desafio. O animal de pista, ele é desafiado. Nada no mundo da pecuária é mais desafiado do que um animal de pista. Nada. Existem algumas pessoas que não entendem isso e tentam bater. Ah, mas por que esse animal tem 10 meses e pesa 500 quilos? Para ele chegar ali, vários outros foram descartados. Tem que estar prenha, tem que estar parida, tem que receber e tem que estar com peso, ganhando muito peso, tem que estar bonita, tem que estar com a musculatura. Então não existe... Isso tudo ela sendo feminina, com aprumos perfeitos. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês. Existe algum animal mais desafiado que um animal de pista? Não existe.